de 2024, um dia cheio de datas comemorativas, Dia do Saci, Halloween, que é o famoso Dia das Bruxas, Dia da Reforma Luterana, do Comissário de Bordo. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas dessas datas hoje, inclusive sobre a relação entre algumas delas. Uma ótima manhã para você. CBN João Pessoa está na área com muita informação até a hora do almoço. Você pode participar comigo a hora que quiser no nosso WhatsApp 98132 4088. Vou repetir, 98132 4088. Já salva na sua agenda, manda mensagem sempre que quiser. E para nos assistir ao vivo também é muito simples. Entra lá no site cbnparaíba.com.br, clique em assistir. Pronto, já está na nossa transmissão ao vivo. Também pode fazer isso pelo YouTube. No programa de hoje, a falta de água em Cabedelo e em vários bairros de João Pessoa. O motivo? O roubo de cabos de cobre na estação de Gramame. Mas não foi qualquer roubo não, viu? Funcionários teriam sido rendidos por aproximadamente 10 homens armados que levaram os cabos em caminhão, segundo a Cagepa. Os detalhes já já. Tem operação nas ruas, a Polícia Militar faz agora pela manhã uma ação para combater tráfico de drogas. Os suspeitos teriam ligação com facções criminosas. Nove horas, 7 minutos. Depois de muita reclamação aqui na CBN e nas redes sociais, a Prefeitura de João Pessoa reforçou a fiscalização das empresas privadas lá no Busto de Tamandaré. A ação foi para coibir cobrança ou bloqueio para tirar foto no letreiro João Pessoa, que fica na orla. As autoridades querem garantir que visitantes, moradores, possam fazer imagens do local sem nenhum tipo de constrangimento. Também tem política por aqui. João Paulo Medeiros, bom dia para você. Oi, Caio, bom dia para você, bom dia para todos os nossos ouvintes. Vamos falar hoje na coluna de política sobre mais apoios de partidos em torno do nome do deputado paraibano Hugo Mota para a Câmara Federal. Ele ontem recebeu o apoio de mais 4 legendas no Congresso Nacional, entre elas 2 de extremos, o PL de Bolsonaro e o PT do presidente Lula. A gente já pode dizer que está eleito? Será? Tá quase lá, não tá não? Os dois partidos. Se as coisas aí continuarem caminhando assim, sim, né? É favorito para ser conduzido à presidência da Câmara. Vamos debater isso já já aqui na política. São 9 horas e 8 minutos. Na coluna Condomínio, Inaldo Dantas fala sobre regras de convivência com animais de estimação. Latido de cachorro, que pode fazer quando o barulho incomoda. Fezes em locais impróprios. Multa pode acontecer nesse caso? Existe alguma regra sobre porte de animal e tamanho de apartamento? Você pode, inclusive, enviar sua dúvida no 98132 4088. Quinta-feira também é dia de cuidar da nossa saúde mental com o psiquiatra Charles Lucena. Bom dia. Sei que todo mundo nervoso com o Enem, mas na coluna abertamente a gente vai falar desse assunto. Como trabalhar a saúde mental nessas vésperas de Enem, ficar mais tranquilo, se preparar melhor, descansar bem, se hidratar e todas as outras coisas que são necessárias e importantes para que você tenha sucesso na sua prova. Daqui a pouco aqui no CBN João Pessoa. E dia de falar sobre cultura pop com Jonathan Oliveira. Hoje na coluna vamos falar sobre o Halloween e sua influência crescente no Brasil. Como essa celebração de destaque nos Estados Unidos ganhou espaço nas ruas e nas festas brasileiras, impulsionada pela cultura pop. Agora são 9 horas e 10 minutos. Trânsito. Queria chamar sua atenção para um pequeno acidente que aconteceu na BR-230, próximo ali ao João Agripino. O trânsito já começa a ficar mais lento. Você que está passando ali pela alça da Avenida Beira Rio, pela BR, em direção a Cabedelo, já vai encontrar esse fluxo intenso próximo ao viaduto da Epitácio Pessoa, passando pelo Hospital de Emergência e Trauma, pelo acesso ali ao Jardim Luna, chegando até o João Agripino. O trânsito está mais complicado nessa manhã, nesse trecho, que não é comum nesse horário. No sentido oposto também, um pequeno trecho de trânsito lento. E quem está vindo de Cabedelo para João Pessoa já sabe que tem aquele trecho também de lentidão
próximo ao Renascer. Retão de Manaíra também com fluxo intenso a partir da Oceania, seguindo até a Tancredo Neves. Uma das faixas está interditada para um serviço por lá, então o trânsito está lento em direção ao centro da capital. 981324088, não esquece, participa aí, manda sua mensagem, manda o seu bom dia, conversa comigo. A gente vai seguindo por aqui com muita notícia, com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita e Evelyn Lima. O CBN João Pessoa está no ar. Giro de notícias. Bandidos roubaram cabos de uma estação elevatória da Cagepa em Gramame, de acordo com a companhia. Esse seria o motivo da falta d'água que está acontecendo em vários bairros de João Pessoa, também em toda a cidade de Cabedelo. Quem está acompanhando isso desde cedo e traz informações para a gente é Karine Tenório. Bom dia, Caio. Bom dia para os ouvintes da CBN João Pessoa. Olha, mais de 40 localidades aqui na capital estão hoje sem água por conta desse crime que aconteceu ontem à noite na estação elevatória de água bruta que fica em Gramame. Essa estação elevatória é responsável por boa parte do abastecimento na capital e também em toda a cidade de Cabedelo. Portanto, Cabedelo por completo está sem água hoje também. E aí a situação que chegou para nós é que ontem à noite criminosos chegaram na estação elevatória de Gramame, anunciaram o assalto, renderam toda a equipe que estava trabalhando no local, a equipe de manutenção. E aí esses criminosos roubaram vários fios de cobre, e esses fios de cobre a gente sabe que tem um valor, um alto valor no mercado. E aí com esses fios roubados, a operação da estação elevatória foi prejudicada. A Cagepa enviou uma nota à imprensa informando que as forças de segurança já estão cientes do que aconteceu para dar início às investigações, mas ainda não existe uma previsão para que esse abastecimento seja retomado, né? Pode ser que alguns bairros fiquem com abastecimento intermitente, que é aquele abastecimento que chega a água, de repente para, mas esse abastecimento, de uma forma geral, está prejudicado em vários bairros de João Pessoa e toda a cidade de Cabedelo. Vou citar aqui alguns bairros da Zona Sul, por exemplo. O bairro de Mangabeira, do 1 ao 7, está sem abastecimento d'água, assim como o Jardim Cidade Universitária, Bancários. Aí tem ainda o bairro de Miramar, Tambaúzinho, Castelo Branco, na área da praia, Cabo Branco, Bessa, Jardim Oceania, São José, Tambaú, Manaíra, todos esses bairros sem água. Aí tem ainda o bairro de José Américo, Água Fria, Distrito Industrial, bairro das Indústrias, sem água. Monsenhor Magno, Paratibe, Boa Esperança, também sem água. Então, assim, são muitos bairros aqui em João Pessoa prejudicados por conta dessa ação criminosa. Volto com você, Caio. Obrigado, Karine Tenório, pelas informações. Como o Karine mencionou, por causa desse roubo, 48 bairros aqui de João Pessoa, todo o município de Cabedelo, estão sem água hoje. Cagepa diz que não há ainda previsão para esse retorno do abastecimento, mas que está providenciando reposição do material roubado para que seja retomada a operação o mais rápido possível. A gente vai seguir acompanhando e pode ser que vá voltando de forma intermitente, volta para um pouco esse abastecimento. Tem aqui uma atualização, nós falávamos do trânsito na BR-230, né? Quem está indo em direção a Cabedelo, já começa ali no viaduto da Epitácio Pessoa até o João Agripino. E aí o Diogo mandou uma foto aqui para mim, dizendo: Caio, foi um carro que acabou entrando, subindo o canteiro central. Ele vinha no sentido Cabedelo, João Pessoa, e subiu o canteiro central, certo? Tem a foto aqui, próximo ao João Agripino, ele fala: o trânsito é pela curiosidade, não tem, né, nenhum ferido, só curiosidade mesmo, o pessoal vai parando, ou seja, é no sentido oposto esse carro que está aí no canteiro central, mas o trânsito que está indo em direção a Cabedelo fica lento, porque as pessoas são curiosas e estão ali parando para ver o que aconteceu. Ele inclusive informou que a PRF já está no local. Obrigado, Diogo, pelas suas informações. Agora são 9h15, a Polícia Militar fez hoje, pela manhã,
uma operação para combater o tráfico de drogas. Os alvos são suspeitos de integrar facções criminosas e quem tem os detalhes é Antônio Vieira. Olá pessoal, muito bom dia. Olha, a Polícia Militar começou nas primeiras horas de hoje uma operação para cumprir um total de 25 mandados judiciais de prisão. Prisão contra acusados de roubos, tráficos de drogas, tudo em João Pessoa. A maioria integrantes aí de grupos criminosos atuantes aqui na capital. As prisões fizeram parte aí da Operação Cidade Segura e os presos foram levados para a cidade da Polícia Civil. Os mandatos foram cumpridos pelo 1º Batalhão da Polícia Militar nos bairros Mandacaru, Padre Zé e Roger e pelo 5º Batalhão da Polícia Militar em Gramame, Colinas do Sul e Grotão. 22 dos 25 mandatos foram cumpridos. Os comandantes, o Tenente Coronel Flávio pelo 1º Batalhão e o Tenente Coronel Ferreira pelo 5º Batalhão, falaram sobre essa operação hoje cedo. É uma integração entre o 1º Batalhão e o 5º Batalhão para promover a segurança na nossa cidade como um todo. O objetivo da operação foi combater as ações das facções criminosas na capital e esses alvos que foram cumpridos, esses mandados que foram cumpridos hoje, são indivíduos que já eram investigados e daí se despediu-se esses mandados de prisão que hoje foram cumpridos por crimes de tráfico de drogas, por crime de estelionato, de roubo, de homicídio. E dando cumprimento a esses mandados de prisão, a gente promove a maior segurança de toda a população, inclusive desses bairros que foram citados. No caso do 1º Batalhão, Mandacaru, Padre Zé e Roger. Exatamente, a gente deu ênfase àqueles bairros onde recentemente tivemos a maior incidência de crimes, como Mandacaru, por exemplo, onde 3 mandados de prisão foram cumpridos de indivíduos ligados ao tráfico e a facções criminosas naquela região. É uma operação que pode ter novos momentos? Certamente. A ação da Polícia Militar não para, é uma ação sempre continuada. Continuaremos com o apoio, claro, também da Polícia Judiciária, investigando e nas ruas para promover a paz aqui na nossa cidade. A Operação Cidade Segura, por determinação do nosso comandante, Coronel Sérgio, foi desencadeada às 5 horas da manhã, foi dado o start, As unidades as equipes chegaram nos batalhões às 4 horas e às 5 horas nós desencadeamos, que foram logo direto nas casas, nos alvos, e conseguimos cumprir aí 22 mandados. São diversos crimes, tráfico, roubo, estupro de vulnerável, tráfico de drogas, estelionato, então são vários tipos de crimes. Para prender os que estão sendo investigados e que tem também esses outros mandados contra eles. Volto com vocês aos estúdios. Obrigado, Antônio Vieira, pelas informações. São 9h19. A Justiça da Paraíba emitiu uma nova decisão referente à continuidade das obras lá no Parque da Cidade, antigo Aeroclube aqui em João Pessoa. Para a Justiça, o andamento desse projeto precisa de condições ambientais consideradas adequadas ao contexto local e, na decisão de hoje, foi autorizado que a Prefeitura faça estudos ambientais menos rigorosos para a continuidade dessa obra. A juíza Ivanosca Maria Espéria Gomes dos Santos, que é responsável por essa análise, acolheu os embargos da gestão municipal, afirmando que é pertinente a recomendação dos órgãos ambientais e determinou que o município faça adequações no prazo de 5 dias, respeitando o interesse ecológico, mas sem necessidade de estudos mais complexos. Outro ponto abordado foi o pedido de aplicação de multa devido a um suposto descumprimento de ordem judicial de suspensão das obras. A Prefeitura justificou a presença de máquinas na área como necessárias para a retirada de equipamentos e materiais, assegurando que tais ações não envolviam novas obras, nem afetavam a zona de preservação das corujas que habitam ali naquela região. A magistrada aceitou essa justificativa e decidiu não aplicar as penalidades ao município. A multa era de R$10 mil. As obras no Parque da Cidade, que fica ali na região do Aeroclube, foram suspensas no mês de junho, após denúncia de episódios de incêndio e extração ilegal de madeira, feita pelo Instituto Protecionista SOS Animais e Plantas. A gente vai seguir acompanhando, qualquer novidade trazemos para você. – 9h21. A Prefeitura de João Pessoa reforçou a fiscalização das empresas privadas no busto de Tamandaré. Ontem foi só o que deu aqui o assunto na bancada, vários ouvintes falando. O objetivo dessa ação é para coibir eventuais abusos de proprietários de drones que estavam utilizando esse equipamento de forma
comercial para produzir imagens de clientes no letreiro João Pessoa, que fica ali na orla. As autoridades querem garantir que tanto visitantes quanto moradores possam fazer imagens do local sem nenhum tipo de constrangimento. O reforço na fiscalização acontece depois de vídeos com reclamações de turistas repercutirem aqui na CBN, nas redes sociais. Uma das medidas, inclusive, vai ser garantir que somente pessoas regulamentadas e com autorização legal possam manusear drones ali naquele espaço. O secretário de Segurança Urbana, Eduardo Soares, falou sobre o trabalho que vai ser implementado a partir de agora. A gente vai se reunir, né, agora para poder, de forma bem objetiva, a gente faz, a partir de agora, ver como é que vai ser conduzido toda essa demanda, tanto do pessoal que quer trabalhar, quanto com o pessoal que quer também um serviço. E tudo bem trabalhar nesse espaço, né? Tudo bem ter seu drone, tudo bem fazer fotos, ninguém está falando sobre isso. O que é errado é você não conseguir tirar uma foto porque tem ali um grande comércio utilizando o espaço público, coibindo pessoas ou até atrapalhando pessoas de tirarem fotos. Isso aí não dá. E a fiscalização precisa acontecer nos fins de semana. Afinal, ontem era o quê? Quarta-feira. Não é um dia tão movimentado na orla de João Pessoa. Tem que haver sexta, sábado e domingo para a gente ver essa situação se normalizar. São 9h22. Hoje, dia 31 de outubro, além do Halloween, né, que ficou muito conhecido, o Dia das Bruxas, também se comemora o Dia do Saci. Uma figura importantíssima, diria uma das mais conhecidas, se não a mais, do folclore brasileiro. E quem vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso é Herbert Araújo. Herbert, bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Os primeiros registros feitos pelos colonizadores portugueses sobre essa lenda do Saci são do século XVIII, mas obviamente esse mito é muito mais antigo. O Saci Pererê é uma lenda originalmente indígena do povo Guarani que habitava o sul do Brasil. O nome Saci é uma referência a um pássaro. Ao longo do tempo, essa lenda foi se espalhando pelo Brasil e foi incorporando também elementos de outros povos. O Saci, por exemplo, hoje é retratado como um garoto negro e fumando um cachimbo. Essa é uma influência que veio da cultura africana. Já aquele gorro vermelho que tem na cabeça do Saci é uma referência europeia. É uma referência a um gorro que era usado pelo Trasgo, que é um ser mítico, né, da Europa, que era muito conhecido por fazer maldades. Aqui no Brasil, o Saci acabou se tornando muito popular por causa das referências a ele em obras de autores que eram populares. O caso de Monteiro Lobato, por exemplo, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, a gente tem essa referência ao Saci, e ele também é um personagem central nos quadrinhos da Turma do Pererê, de Ziraldo, né? A gente conversou com o historiador Augusto Moraes e ele falou um pouco mais sobre esse personagem da nossa cultura popular. É uma figura que vive dentro das matas, dentro da lenda, é uma lenda, evidentemente, que não existe, dentro das fazendas, dentro da mata, onde ele assombra as pessoas, ele rouba, ele debocha das pessoas que têm medo dele. Enfim, a gente vê isso muito bem no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Foi um conjunto do Monteiro Lobato conseguiu jogar dentro da história do Sítio do Pica-Pau todas essas lendas. Lá nós temos, dentro da história, o Saci, o Cupira, o Boi Rosa, a Cuca. Então, os principais personagens do nosso folclore foram reunidos num só espaço de Monteiro Lobato, no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, todos esses personagens estão presentes nas histórias. E hoje de manhã, aqui em João Pessoa, tem atividade do Dia do Saci, viu? Ela na Estação Cabo Branco. A gente conversou com o educador que é responsável pela atividade, o Elandro Duarte. Vamos ter contação de histórias, vamos ter também brincadeiras, também caça ao Saci, algumas curiosidades, né, até mesmo sobre o Saci, e depois no final, quem trouxe seu próprio lanche, e até mesmo algumas distribuição, até mesmo de algumas pipocas e bombons, para fazer um piquenique, né, do Saci. Pois é uma tentativa, na verdade, né, das pessoas de fazer esse balanceamento, né, porque
Muita gente fala sobre essa questão do Halloween como algo que não tem nada a ver com a nossa cultura e se aprovou essa questão do dia do Saci para poder tratar um pouco sobre isso. Eu acho que, enfim, essas coisas não se resolvem muito por canetada, né, por leis ou coisas assim, porque existe, claro, uma influência da cultura pop norte-americana muito forte, através do cinema, através de outras manifestações, que foi o que trouxe essa história do Halloween aqui para o Brasil. Só lembrando que o próprio Saci, como a gente citou aqui, também foi objeto da cultura pop, né? Através dos livros, através do seriado do Sítio do Pica-Pau Amarelo, através dos quadrinhos, recentemente através de uma série que tinha no streaming também, que tratava dessas figuras, né, lendárias do Brasil. Enfim, as referências estão aí e as pessoas elas podem beber de todas elas. Tá aí, Herbert Araújo, a gente traz essas informações, inclusive explicando essa ligação, né? Por que Dia do Saci, que foi criado justamente para contrapor o Halloween, que está em alta. É importante trazer, é importante falar sobre isso? É sim. É importante que as crianças conheçam o folclore brasileiro? É sim. Estuda-se na escola, mas a gente tem visto essa diminuição, me parece, desse debate, dessa influência. Então, já que a gente quer preservar nossa cultura, nossa raiz, saber que é indígena, saber que tem influência africana, saber que tem influência europeia, entender de onde vem esse mito, esse folclore, é importante demais. E veja só o que é uma coisa como essa figura mítica que é o Saci aqui no Brasil, né? Como ele, de certa forma, representa o caldeirão cultural que é o Brasil, porque nasceu como uma lenda indígena, mas depois foi incorporando, né, elementos de outras culturas, que são culturas formadoras do que é o povo brasileiro hoje. E essa série é Cidade Invisível, na Netflix. Exatamente. Quem quiser assistir tá lá. Tem 2 temporadas, se não me engano, né? Exatamente. Falando sobre folclore, uma coisa meio atual com folclore, é bem interessante. Não assisti ainda, mas o pessoal fala muito bem. Não vou dar spoiler não, porque acontece alguma coisa muito importante com o Saci na primeira temporada. E tá aí a curiosidade, vamos atiçar a curiosidade. Valeu, Herbert, até mais. Gente, ele é o Saci. É isso. Quero saber de você. Você estudou folclore na escola? Lembra qual é a história que você lembra mais, marcou mais? Tem gente que tinha até medo, né? Medo do Curupira, medo do Saci. Tem muita história mesmo. Tem gente até que diz que já viu o Saci. Ou não tem? Tem sim. Fala aí comigo no 981324088. Antes de seguir aqui para as notícias, né, da política, eu queria ler os comentários dos nossos ouvintes. O Fred disse o seguinte: Caio, o trânsito tá insuportável nos bancários como de costume. A ponte das 3 ruas totalmente pronta e não liberam. Sabe quando vão liberar? Previsão é que seja feita amanhã essa liberação, mas nada confirmado ainda. A gente tá apurando essa informação e, se for acontecer, a gente traz para vocês com certeza uma cobertura completa. Fred, obrigado pela participação. Newton Dantas já mandando pergunta aqui para Inaldo Dantas sobre animais nos condomínios, as regras. Um abraço também para Irineide participando já por aqui. O Soares fazendo um questionamento aqui porque a segurança de um espaço como esse da Cagepa com tanto equipamento importante não era maior, né? Tá falando sobre isso justamente porque tá faltando água por causa desse roubo. Geraldo Veras também participando com a gente. Mandou aqui umas fotos falando justamente dessa falta d'água, né? Do comunicado da Cagepa. Ele fala: veja só quanto nossa cidade está segura. Pois é, até nisso, né, Geraldo? Mais um ouvinte aqui, o Jefferson mandou uma foto do retão de Manaíra, no sentido centro, passando ali pelo Manaíra Shopping. Ele disse: Caio, trânsito muito lento no sentido centro, e mandou a foto daquela obra que eu falei pra vocês que está acontecendo na Tancredo Neves, por isso o trânsito tá complicado por lá. André Luiz, bom dia, Caio. Outra coisa, avisar a hora e o dia que vai fiscalizar é brincadeira. Não sei exatamente do que ele tá falando aqui, mas a gente volta já para eu comentar esse seu comentário também aqui, tá, Luiz? Vamos fazer o seguinte, pausa para as notícias nacionais, voltamos com política. Repórter CBN. Quinta-feira, 31 de outubro de 2024.
A taxa de desocupação no Brasil caiu de 6,9% entre abril e junho para 6,5% no período de julho a setembro. É o segundo menor nível da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, que é produzida pelo IBGE. O número de desempregados somou 7 milhões no trimestre encerrado no mês passado. É o contingente mais baixo desde janeiro de 2015. O governo brasileiro avalia que a decisão do regime de Nicolás Maduro de convocar o embaixador venezuelano em Brasília mostra que a relação com o país vizinho está se deteriorando e que Caracas adota uma espiral de ações que afasta a nação da normalidade. O Brasil não vai se manifestar publicamente para evitar uma piora da crise diplomática. Maduro também convocou o encarregado de negócios da Embaixada do Brasil na Venezuela. A decisão é uma resposta a declarações de porta-vozes autorizados pelo governo brasileiro, em particular do assessor especial para assuntos externos, Celso Amorim, acusado por Caracas de se comportar como um mensageiro do imperialismo americano. Na terça, o brasileiro disse que a participação da Venezuela no BRICS não contribuiria para melhorar o funcionamento do bloco. O Conselho Curador do FGTS deve aprovar hoje o orçamento disponível para o fundo em 2025. Serão mais de 152 bilhões de reais para financiar habitação, saneamento básico e mobilidade urbana. A previsão é de que o volume de recursos se mantenha para os próximos anos até 2028. Em 2024, o orçamento chegou a 150 bilhões. 127 bi foram destinados para habitação, sobretudo para o programa Minha Casa Minha Vida. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. Chegou o nosso momento da política, são 9h33. A partir de agora você nos acompanha na 101.7 FM em João Pessoa, 103.5 em Campina Grande e tem também como nos acompanhar no site cbnparaíba.com.br. Em áudio e em vídeo, tá? Vai lá no YouTube também que tem nossa transmissão, nossa live ao vivo para você nos acompanhar. Eu sou Caio Ismael, tô na bancada em João Pessoa com João Paulo Medeiros e Felipe Nunes e na bancada de Campina, Carol Santos e Pedro Pereira. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Muito bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos juntos abordar os assuntos da política para toda a Paraíba. São 9h34. Política. O paraibano Hugo Mota recebeu ontem mais apoios para a presidência da Câmara Federal, apoios de partidos importantes e bem antagônicos, né, João? Isso, Caio. A gente ontem já havia falado sobre isso, essa movimentação lá em Brasília, no Congresso Nacional, onde Hugo Mota parte para conquistar esses apoios de partidos importantes. Conseguiu, no primeiro dia da agenda, o Republicanos, partido dele que fechou questão, o Progressistas de Ciro Nogueira, e também o apoio do atual presidente Arthur Lira, mas ontem houve um avanço significativo nessa construção, porque o MDB fechou questão de Baleia Rossi, fechou questão em torno de Hugo Mota, o Podemos também anunciou apoio, e mais outros dois partidos que, como você disse, estão nos extremos. O PL do ex-presidente Jair Bolsonaro e o PT do presidente Lula também anunciaram que irão apoiar o nome de Hugo Mota para presidir a Câmara Federal. Eu diria que esses movimentos de ontem, eles consolidam o Hugo Mota como favorito nessa disputa. E por quê?
Porque quando você vai somar as bancadas desses 6 partidos, você tem 14 deputados do Podemos, 50 deputados do Progressistas, 44 do Republicanos, 44 do MDB de Baleia Rossi, 92 deputados que fazem parte da bancada do PL, o maior partido na Câmara, e 80 deputados do PT, PCdoB e PV, que compõem a Federação Fé da Esperança. Somando tudo, dá 324 deputados. Já há uma maioria. A Câmara é composta por 503 deputados. Então, Hugo, quando você soma todos esses apoios, já poderá ter maioria para se viabilizar como futuro presidente da Câmara Federal. E aí, como é que acontece essa eleição? De acordo com o regimento da Casa, aquele que tiver maioria absoluta, 50% mais um dos votantes, consegue ser eleito presidente, desde que, no dia da votação, pelo menos 257 deputados, ou seja, a maioria da Casa, participe do processo. E, evidentemente, a eleição está marcada para fevereiro. Daqui para fevereiro, outros movimentos, outros fatos novos podem acontecer para modificar esse cenário, esse percurso que tem sido construído pelo paraibano Hugo Mota lá em Brasília. E aí, não dá para cravar, como você me perguntou no início do programa, se ele vencerá essa disputa, né? A política é sempre muito dinâmica, os fatos vão acontecendo. Agora, tudo indica, a partir dessa construção que a gente tem observado, que Hugo hoje é sim o favorito, porque dispõe e tem conseguido dialogar com partidos divergentes, como o PL, como o PT, e driblado essa polarização nacional, né? Com o apoio de Arthur Lira, consegue ali atrair também apoios importantes de partidos do Centrão, do PP, do Republicanos, do Podemos e do MDB, né, que fazem parte ali do centro. Então, é uma construção que parte do centro. Não se o Hugo Mota chegar em fevereiro à presidência, não terá, digamos assim, um padrinho, um cabo eleitoral ou um padrinho de sua presidência nos extremos, nem do lado da direita, nem do lado da esquerda, mas sim chegará numa construção a partir dessa articulação feita pelo próprio Arthur Lira, né, primeiro ponto, e depois pelos demais partidos do centro que querem garantir que o Congresso Nacional continue defendendo os interesses do próprio Congresso, né? Essa é a pauta principal. E aí, nos discursos oficiais se utiliza outros instrumentos, outros elementos retóricos, mas a pauta principal de Arthur Lira durante a sua presidência e agora com o Hugo Mota ou com qualquer outro que seja apoiado por esse grupo é garantir que o Congresso Nacional continue ganhando força, barganhando cada vez mais em termos de recursos, de emendas parlamentares, fatiando o poder que antes era e se concentrava em torno do Executivo, mas ao longo dos últimos anos tem sido partilhado compulsoriamente com o Congresso Nacional. E essa pauta da reafirmação do Congresso como um ator importante na governabilidade, certamente é a pauta principal de Hugo Mota nessa construção. A gente tem até uma fala de Hugo Mota após ele receber o apoio do PT lá em Brasília ontem, e vai ouvir agora. Nós viemos trazer as nossas propostas, o nosso compromisso com a governabilidade, com uma pauta em favor do país, num ambiente de paz administrativa, institucional, para que possamos avançar na solução dos graves e grandes problemas que a população brasileira tem. Um diálogo maduro, saio daqui com a certeza de que na geração de emprego, na geração de renda, numa melhor saúde, educação, segurança pública, pautas importantes que a sociedade cobra da casa e que vamos procurar priorizar ao lado de todos os partidos que estão nos apoiando. Além do PT, recebemos hoje o apoio do MDB, do Podemos, do PL, no dia de ontem, do Progressistas, do nosso Partido Republicanos, o apoio também do presidente Arthur Lira. Então, estamos consolidando a candidatura que nós sempre defendemos desde o início.
Tá aí, Hugo Mota, Caio. Agora, um outro paraibano também teve um papel importante ontem nessas articulações, que foi o deputado federal e ex-prefeito de Campina, Romero Rodrigues. Ele que é líder do Podemos, né, um dos partidos que anunciaram apoio ao Hugo Mota, e também com a partir da articulação dele, da defesa do nome do Hugo Mota internamente, o partido conseguiu ali sinalizar na perspectiva de apoiar também o Hugo nessa disputa lá na Câmara. Essa decisão foi uma decisão bastante refletida, discutida, uma decisão bastante madura, com base nas características, principalmente do perfil conciliador, do perfil sereno do deputado Hugo Mota, que reuniu, embora jovem, as qualificações necessárias para conduzir os destinos do Parlamento brasileiro. Portanto, prego batido, ponta virada, Podemos Nacional decide pelo apoio ao Hugo Mota. Caio, agora ontem a gente fez uma espécie de passeio pelos grandes nomes da política paraibana, e até nós dissemos aqui que Hugo Mota seria o primeiro paraibano a ser eleito presidente da Câmara. De fato, entre os nomes que são mais conhecidos da política, como Humberto Lucena, Epitácio Pessoa e outros, esses outros nomes nunca chegaram a assumir a presidência da Câmara. Mas um paraibano que teve uma importância também muito grande na década de 1940, mas que é desconhecido da crônica política aqui do Estado, também chegou a assumir e ser eleito presidente da Câmara em 1947, que foi justamente o paraibano de Alagoa Nova, cidade do Brejo do Estado, o Samuel Duarte, que era advogado e jornalista também. 1947, logo após o fim do Estado Novo, da Era Vargas, que durou entre 1930 e 1945, ele foi eleito deputado federal em 1946 e em 1947 assumiu a presidência da Câmara e ficou na presidência de 1947 até 1949, o biênio ali dos 2 anos, aliás, no fim de 48, no biênio de 2 anos ali presidindo a Câmara Federal. E era naquele instante um paraibano que tinha uma importância para os movimentos políticos que acontecia aqui. Foi e assumiu interinamente o governo do Estado da Paraíba, de julho de 1945 até 6 de novembro, antes de ser deputado federal, né, na Segunda República, e nasceu em Alagoa Nova em 1904, falecendo em 1979, mas é um paraibano que, via de regra, eu particularmente confesso que não conhecia a história do Samuel Duarte, e conversando ontem com amigos, todos ficaram surpresos, porque é alguém que teve uma importância muito grande para a Paraíba naquele instante, né, para a política nacional inclusive, mas que foi esquecido dos relatos, da crônica política do Estado a partir do surgimento de outras lideranças, efetivamente. E aí eu destaco um elemento importante. Ele chegou à presidência da Câmara diante de um impasse das bancadas de São Paulo, do Estado de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, que naquela época eram as mais fortes e influentes lá no Congresso Nacional. E é um cenário parecido com o que nós temos, dá até para fazer uma associação, um paralelo, com o que nós temos hoje de Hugo Mota, onde ele está chegando, ao que tudo indica, a presidência, num cenário de impasse entre as maiores bancadas que fazem parte ali dos extremos. O PL com 92 deputados, o PT com 80 deputados, nenhum dos partidos consegue eleger sozinho o presidente, né, para comandar a casa, e aí diante dessa disputa entre extremos ideológicos, diante dessa falta de capacidade desses partidos de eleger um presidente com DNA bolsonarista, com o DNA petista, o Hugo Mota tem surgido ali como esse nome de consenso, que consegue dialogar e ascendendo como favorito para presidir a Câmara Federal pelos próximos biênios. E será, né? Será, só se houver uma reviravolta muito grande, mas pelo que tudo indica, apoios dos maiores partidos, das maiores bancadas, muito dificilmente não será o presidente da Câmara dos Deputados lá em Brasília. Agora são 9 horas e 45 minutos, a gente tem acompanhado muitas eleições e falado, eu acho que um discurso de praticamente todo mundo que cobre política é a importância de se ter diferentes representatividades nas casas legislativas, né, alternância de poder, enfim. E aí você fica imagina se tivesse um local, apenas um partido,
né? Todo mundo do mesmo partido. Pois me parece que é isso que está acontecendo em alguns lugares aqui da Paraíba, né, Carol? É bom. Se é que é bom. Bom não é, né, Carol? Muito bom dia novamente a você e a todos os ouvintes agora em rede com a Rádio CBN Campina Grande. Não é ilegal, não tem nenhum tipo de regimento dentro da lei eleitoral que vede situações como essas, mas é uma movimentação claramente e obviamente nociva ao processo democrático que preza pela pluralidade de ideias. Em 3 cidades da Paraíba existe esse cenário de que o prefeito, o vice e todos os vereadores foram eleitos através do mesmo partido. Esse cenário é tão incomum que ele só se replica em 11 cidades de todo o Brasil. O Brasil tem mais de 5 mil municípios. Em apenas 11 esse cenário acontece e desses 11, 3 são aqui no estado. As 11 cidades a nível nacional são Floresta, no Piauí, Ipaporanga, no Ceará, Jacobina, do Piauí, Mar Vermelho, em Alagoas, Perolândia, em Goiás, Pilões, no Rio Grande do Norte, Rafael Godeiro, no Rio Grande do Norte, São João do Jaguaribe, no Ceará, Cochichola, aqui na Paraíba, Poço Dantas, também na Paraíba, e Serra Grande, na Paraíba. Em Cochichola, que fica aqui no Cariri paraibano, o prefeito Nelsinho Honorato e sua vice, a Paloma, ambos do Partido União Brasil, foram reeleitos com 89,33% dos votos válidos. A Câmara Municipal de Cochichola é composta hoje por 9 parlamentares, todos eles filiados à União Brasil. Em Serra Grande, que fica lá no Vale do Piancó, o prefeito João Neto foi reeleito, assim como seu vice, o Edinho. Nas outras cidades também, como foi visto em Cochichola, lá todos os vereadores, assim como o prefeito e o vice, são filiados ao PSB. Em Serra Grande são 10 vereadores que foram eleitos para a próxima legislatura, que tem início no dia 1º de janeiro do ano que vem. Em Poço Dantas, Carol, um fato ainda mais pitoresco. Poço Dantas, que fica no sertão paraibano, é que o Itamar Moreira foi eleito com a sua vice, a Claudineide Baltazar, pelo Republicanos, assim como todos os vereadores, os 9 vereadores de lá. Só que em Poço Dantas ainda tem um acréscimo. Poço Dantas foi uma das 6 cidades da Paraíba em que só um candidato disputou a eleição majoritária. Então o Itamar Moreira disputou sozinho a eleição, venceu e levou consigo toda uma lista de vereadores filiados ao Partido Republicanos. Como a gente falou, não há nenhum tipo de impedimento na legislação eleitoral para que casos como esses aconteçam, mas é algo que é muito nocivo ao processo democrático, uma vez que, inclusive, pode comprometer a capacidade da Câmara Municipal de fiscalizar as ações do chefe do Executivo. Não poderia ser por menos. Esses prefeitos lideram uma bancada totalmente a favor do seu governo, porque são todos filiados às mesmas siglas. Como eu disse, esse caso acontece em outras 11 cidades brasileiras, na verdade em outras 8 cidades brasileiras, excluindo essas 3 da Paraíba, e foi um dado levantado pelo portal G1 Nacional. Como a gente falou aqui desde o período de pré-campanha, é importante que a população se atente a essa questão da inserção de novas linhas de pensamento, principalmente dentro dos parlamentos, porque claramente é necessário, até para que haja um bom exercício democrático dentro dessas cidades, que muitas frentes de pensamento coloquem suas ideias para o povo, a favor da população, a dispor da população, porque senão fica um jogo muito ali de cartas marcadas e isso muitas vezes, para não dizer em quase todas as vezes, acaba sendo muito prejudicial, não apenas para o processo em si, como também para os próprios municípios, Carol. Pois é, que situação, né? Não tem nada de bom nisso aí. 9h50, a gente vai para o intervalo rapidinho. Voltamos já para falar dos deputados que rejeitaram a proposta que pretendia tributar grandes fortunas no Brasil. Por que será que eles rejeitaram? 9h50, a gente volta já. CBN, a rádio que toca notícia. Temos planos de saúde para todos os tamanhos de empresas, com preços que cabem no bolso e combinam com as suas necessidades. Importante mesmo é ter saúde de qualidade, com confiança e acolhimento no país inteiro.
Acesse apvida.com.br, onde a vida, Apvida Notre Dame Intermédica. ANS 368253, RT Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão, CRM CE 4953, ANS 359017, RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque, CRM 40137. São Brás apresenta o humor e a nordestinidade do poeta Gessier Quirino, com o espetáculo Eu Parece Que Tô Vendo. Compadre véi, aqui é Gessier Quirino e tô chegando com um espetáculo novo. Vocês cuide que matuto é ligeiro que só peba em areia quente. Gessier Quirino, dia 16 de novembro no Intermares Hall. Garanta já seu ingresso nas lojas Miyoshi ou pelo site da Bilheteria Digital. Apoio Cultural CBN João Pessoa. Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia. Sempre que precisar, Rede Farma e você juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você juntinhos em qualquer lugar. Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia. Rede Farma. Juntinho com você em qualquer lugar. Com mês das crianças, a R1 Tecnologia traz ofertas incríveis que você, o seu filho e toda a sua família vão aproveitar. PC Gamer Ryzen 5 8GB, SSD 240GB, fonte 500 watts, placa de vídeo de 4GB por apenas 10 de 259,90 sem juros. PC Gamer Ryzen 7 16GB, SSD 1TB, fonte 580 Plus por apenas 10 de 534,90 sem juros. Todas as cadeiras gamers da linha Multiclaim por 10 de 82,90 sem juros. R1 Tecnologia, sua parceira em soluções informáticas. Papo de Craques. Todos os sábados, uma seleção de campeões da informação conversa sobre tudo o que acontece no esporte da Paraíba. Papo de Craques, sábado, das 10 ao meio-dia, na rádio que toca notícia. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. São 9 horas e 53 minutos, estamos de volta para falar sobre política. Felipe Nunes, os deputados rejeitaram a proposta que pretendia tributar grandes fortunas no Brasil. Polêmica, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que foi que houve e o motivo dessa rejeição. Os parlamentares, incluindo a maioria da bancada da Paraíba, rejeitou essa emenda apresentada pelo PSOL, que criava um imposto sobre grandes fortunas, e essa proposta, Caio, seria inserida na regulamentação da reforma tributária, que foi aprovada ontem, mas essa proposta, ou seja, esse destaque à regulamentação, foi derrotada por 262 votos contra e 136 a favor. Da bancada da Paraíba, apenas os deputados Gervásio Maia e Luiz Couto, Gervásio do PSB e Luiz Couto do PT, votaram a favor desse novo tributo. Outros 7 votaram contra. E os deputados Damião Feliciano e Hugo Mota, além de Rui Carneiro, não estavam presentes na sessão. Explicando para você aí o que significa essa taxação das grandes fortunas. A inclusão, esse imposto sobre grandes fortunas foi uma sugestão do PSOL, como eu disse, e pela sugestão seria considerada grande fortuna um conjunto de bens superior a 10 milhões de reais. A alíquota seria da seguinte forma: 0,5% para fortunas entre 10 milhões e 40 milhões de reais, 1% nos bens entre 40 milhões e 80 milhões de reais e 1,5% acima nas fortunas acima de 80 milhões de reais. Pessoas residentes no Brasil ou no exterior, mas com bens no Brasil, estariam sujeitas ao imposto. E essa análise foi, como eu disse, rejeitada pela maioria dos parlamentares, justamente porque, na visão da maioria, poderia gerar uma fuga de capitais. Esse foi o principal argumento trazido por alguns parlamentares ao rejeitar aí esse texto que criaria a taxação das grandes fortunas no âmbito dessa regulamentação da reforma tributária. Trazendo para o contexto aqui da bancada da Paraíba, de forma mais detalhada em relação aos votos dos paraibanos, foram a favor do tributo
Gervásio Maia e Luiz Couto, foram contra esse novo tributo. Agnaldo Ribeiro, Cabo Gilberto, Elisa Virgínia, Murilo Galdino, Romero Rodrigues, Wellington Roberto e Wilson Santiago. E não participaram dessa votação Damião Feliciano, Hugo Mota e Rui Carneiro, Caio. Portanto, os deputados votaram contra essa taxação dos milionários e das grandes fortunas aqui no Brasil. E eu queria saber, Felipe, o que é que você acha dessa votação? Como é que você pensa tudo isso? Caio, eu trago uma opinião que pode ser considerada para alguns politicamente incorreta nesse contexto, mas embora eu seja a favor de que ricos paguem mais do que os pobres quando o assunto sejam os tributos, inclusive para que haja né, a chamada justiça social. No atual contexto, se eu fosse deputado, talvez eu tivesse votado contra também o texto que foi discutido ontem. E aí eu explico. Eu fiz questão ontem de ler esse texto do deputado Ivan Valente sobre o imposto da taxação e ele só fala em arrecadar. Não há um compromisso nesse texto que eu li, posso encaminhar para você também, sobre a aplicação. Como seria a aplicação eficiente desses recursos que seriam arrecadados? A gente lembra, e a gente trouxe aqui na CBN, os dados oficiais mostram que o governo está batendo recordes históricos aí de arrecadação após diversas medidas para encher os cofres públicos. Foram 203 bilhões de reais somente em setembro e, Caio, apesar de arrecadar cada vez mais, os serviços que o governo oferece continuam ineficientes e de baixa qualidade. E aí eu penso que nesse momento, mais do que arrecadar mais, inclusive dos milionários, o governo tem que cortar imposto do mais pobre, né? Mas a gente sabe que não é isso que está acontecendo. Amanhã mesmo tem o início do novo IPVA, através de uma nova modalidade, é mais dinheiro saindo do bolso do mais pobre, né? Para bancar os gastos do governo. E aí eu fico em dúvida se é melhor esse dinheiro, né, das taxações continuar onde está ou ir para os cofres do governo, que está sendo, no meu modo de pensar, nesse momento, perdulário com as contas públicas. É uma situação complicada. O pobre, o mais pobre no Brasil sempre pagou mais, sempre paga muito. O imposto de renda é para pessoas com uma faixa de renda ainda muito baixa. Há uma promessa do governo federal de aumentar essa margem aí para R$5.000 aproximadamente, mas não dá para justificar pessoas com fortunas tão grandes não serem taxadas. Eu acho que tem que ser taxado sim, independente, e aí se cobra do governo federal o melhor uso desse dinheiro, com certeza, mas não dá para a gente dizer que o pobre paga e aquela pessoa com fortuna não vai pagar. Acho que é muito temerário a gente votar contra, porque o governo está arrecadando muito, mas que se use bem esse dinheiro, né? Que chegue. A gente tem o SUS que é um exemplo para o Brasil, para o mundo inteiro. Acho que também não dá para dizer que todos os serviços oferecidos pelo governo federal, como você trouxe aí, estão deficitários, porque eu não acho que seja assim. Acho que deve-se cortar gastos, mas acho que tem muita coisa a se fazer com esse dinheiro, e quanto mais dinheiro para o cofre do governo, é mais investimento também para as universidades que estão voltando agora às suas reformas, para as estradas que estão voltando agora. Então, dinheiro no caixa é mais obra, é desenvolvimento no país, pelo menos é assim que eu penso. E que deve cortar, sim, os gastos. Mas, enfim, uma grande discussão. A gente tem aí esses dados, esse número que Felipe trouxe, né, de como votaram os deputados federais paraibanos com relação à taxação de certamente fortunas. O texto, em algum outro momento, vai voltar, né? A discussão não passou nesse momento na regulamentação, porque nem o próprio governo se comprometeu em votar a favor. Isso, né, não fechou Felipe? questão, né? Essas pessoas que votam são também interessadas nisso, afinal são pessoas que têm grandes fortunas, né? Então, o Congresso Nacional tem pessoas com grandes fortunas e não é de interesse do Congresso Nacional votar essa taxação. Se vai voltar à pauta, não acredito que seja de imediato, porque demorou-se muito para discutir isso, e quando se vem, rapidamente é retirado de pauta, rapidamente é desconsiderado. Bem, são 10 horas em ponto, a gente vai desfazendo nossa rede agora. Carol, Pedro, um abraço para vocês, boa quinta, a gente se encontra amanhã. Abraço, boa quinta, até amanhã.
Por aqui, ó, a pausa é super rápida, notícias nacionais com o repórter CBN, a gente volta já, vai ler as mensagens dos ouvintes, debater um pouco e tem mais assunto da política também, então não sai daí não. Rapidinho voltamos. CBN, a rádio que toca notícia. Já tá on, pode crer que já tá on. A nova sede da Câmara pode vir que já tá on. O maior orçamento de João Pessoa, olha que tá, já tá on. Aqui a gente não para de trabalhar. A Câmara Municipal tá com tudo. Acompanhe pela internet, TV ou pela rádio, porque se depender da gente, 2025 já tá on. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Nesse mês de outubro, a Rede Farma convida você. Pratique o alto amor. Cada escolha que você faz no seu dia reflete o amor que você tem por si mesma. Alimentação saudável, exercícios, consultas regulares. Quanto mais cedo o câncer de mama for descoberto, maiores são as chances de tratamento. Outubro Rosa, Rede Farma. Pratique o alto amor. A prevenção salva vidas. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. Repórter CBN. Quinta-feira, 31 de outubro de 2024. 7 rios e 3 afluentes estão contaminados na terra indígena Yanomami. O mercúrio usado em garimpos próximos atingiu a água e infectou os peixes. A informação é da WWF Brasil, organização não governamental voltada para a preservação do meio ambiente. O estudo usa um modelo baseado em probabilidade que foi desenvolvido pela Agência Ambiental Americana para projetar a distribuição e a bioacumulação de mercúrio em grandes bacias amazônicas. A concentração do metal foi analisada com base nos dados do Observatório do Mercúrio, plataforma da WWF Brasil, em parceria com outras instituições. O julgamento dos assassinos confessos da vereadora Marielle Franco foi retomado no Rio de Janeiro. O Ministério Público e a defesa dos ex-policiais Rony Lessa e Elcio de Queiroz vão fazer as alegações finais. Somente ao fim desta etapa, os 7 jurados vão se reunir para decidir se os 2 são culpados pela execução de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março de 2018. A polícia de São Paulo faz buscas pelo presidente, o vice-presidente, um diretor da Mancha Alviverde e mais 3 integrantes da principal torcida organizada do Palmeiras. A informação é do portal G1. A Justiça decretou a prisão temporária por 30 dias dos 6 palmeirenses. Eles são investigados por suspeitas de participarem da emboscada feita aos ônibus dos torcedores cruzeirenses da Máfia Azul no domingo na rodovia Fernão Dias, em Mariporã, na Grande São Paulo. Um torcedor da organizada do Cruzeiro morreu e outros 17 ficaram feridos. No horário de Brasília, 10h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de Colégio Interativo, ampliando horizontes dos alunos há 25 anos. Matricule-se. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Segunda hora do CBN João Pessoa começando agora. Seja bem-vinda, bem-vindo. Quem está chegando, quem está ligando o seu rádio na 101.7 FM, nos acompanhando no site cbnparaíba.com.br, no aplicativo de rádio, Rádiosnet, lá no YouTube, tem como você nos acompanhar e nos levar na sua rotina, aonde você estiver. Fico feliz demais em ter sua companhia e já te digo, participa aqui comigo, tá? Manda sua mensagem no 98132 4088.
98132-4088. Vamos lá. Queria registrar a participação do Matheus Gadelha, lá do bairro dos Ipês. Ele disse o seguinte, estava falando sobre dia do Saci, né? Hoje, além do dia das bruxas, é dia do Saci. E perguntei para o pessoal qual figura do folclore brasileiro eles lembravam, né? Marcou mais, qual dessas marcou mais a sua infância. E aí o Matheus Gadelha disse, Caio, eu tinha medo do Curupira, tá? Que quem não tinha, né? Quando era criança. De Jair Duarte. Bom dia, Caio. Antigamente a lagoa era cheia de bambuzal. E aí era um dos motivos de quando criança o pessoal ir para ver o Saci nos bambuzais. Anos 70, tá aqui do Jair. Obrigado, Jair. Um abraço para você. O André Luiz falando assim, avisar a hora e o dia que vai fiscalizar a orla, brincadeira. Tá falando justamente sobre fiscalização dos drones por lá. Bom dia também para o Alex Araújo. Quem mais aqui? O Vilmar Uchoa dizendo, Caio, sobre os roubos dos cabos da Cagepa, ficamos algum dia sem tomar banho, mas essas pessoas vão poder tomar cervejinhas, vão estar aí livres, né? Obrigado, viu, Vilmar, pela participação. Mais um ouvinte aqui, a Júlia lá do Bessa. Bom dia, Caio, a todos da CBN. Minha lembrança do Saci Pererê foi o sítio do Pica-Pau Amarelo, que não era malvado, era o único que botava a cuca pra correr, ficava na torcida pra ele aparecer. Júlia, obrigado pela participação. Quem mais chegando por aqui? Heraldo. Bom dia, Caio. Sobre essa questão de todos os eleitos serem do mesmo partido, pense no absurdo na Paraíba ter esses presentes, tá aí falando. Heraldo, obrigado, tá? Gilson dizendo, bom dia, Caio, peço para você aí procurar saber o motivo da falta de fralda geriátrica tamanho G na farmácia da Prefeitura de Cruz das Armas. Tem gente aqui já reclamou, viu, Gilson? Mais de um mês faltando fralda geriátrica G, que é um tamanho muito padrão, que muitas pessoas usam. Então, nossa produção já está indo atrás de uma resposta para você. Obrigado. O Décio perguntando como é que votaram os paraibanos com relação às grandes fortunas. A gente trouxe essa informação, ele disse o mais incrível é Cabo Gilberto votar contra. Obrigado, Décio, pela participação. O Jamison também nos ouvindo, o Rei Chacon também participando, Bruno também aqui dizendo, bom dia, Caio. As explicações para não taxar grandes fortunas são as mais diversas, até justificáveis. Sendo assim, também é justo e mais que correto que as classes baixa e média não paguem 1 centavo a mais de imposto, porque a corda só arrebenta para o lado mais fraco, nenhum imposto a mais. Tá aí, Bruno falando isso. Se não vai taxar a fortuna maior, então também que não se aumente imposto de quem mais precisa. Obrigado, Bruno, pela participação. O Rafael dizendo, era sim para taxar as grandes fortunas, mandou até um áudio aqui sobre DPVAT, eu escuto já, tá, Rafael? Um abraço também para Eliana Alves, mandou áudio aqui pra gente, daqui a pouco eu escuto. O Zulo Neves, bom dia, Caio. Muitos desses políticos tentam entrar na máquina pública já pensando no próprio bem-estar, por isso a classe mais baixa sempre estará em desvantagem. Sobre fiscalização na orla, está acontecendo com muito atraso. Não sou contra ter uma renda a mais nesses espaços, mas não é aceitável a exploração invadindo e bloqueando o direito dos outros. É isso mesmo. Obrigado, viu, Zulu, pela participação. Mais um aqui, ó, Ricardo. Bom dia, Caio. Na flanelinha... Na flanelinha não, na orla tem flanelinha cobrando pagamento de R$20, sobre ameaça, inclusive. Exigindo, ele disse exigindo, entre aspas, exigindo pagamento de R$20 para estacionar por lá. Bom alertar sobre isso também. Descemos do carro e já pedem esse dinheiro adiantado. Você fica até com medo, né, Ricardo, de não pagar e uma e do situação resultado. semelhante a essa do letreiro, né, inclusive, né, porque não só na orla, mas em outros pontos também da cidade, essa atuação dos flanelinhas é um absurdo, né? O cidadão quer cobrar pela ocupação de um espaço que é público. As pessoas chegam, estacionam o seu carro, sua moto, e aí vem 1 ou 2 ou 3 cobrando mesmo, pressionando para que seja feito o pagamento, coisa que não pode acontecer, né? Evidentemente, aquelas pessoas que se sentirem à vontade para contribuir ali, tá, o cidadão está lá olhando e tal, o carro, enfim,
precisa ser uma faculdade, não de forma compulsória. E não tem fiscalização, né, João? Acho que o pior é isso, você fica refém. Porque já aconteceu, e eu não quero dizer aqui que isso acontece com todos, nem que todos fazem isso, mas já aconteceu de pessoas não quererem pagar, voltar, o carro tá arranhado. E aí você bota a culpa em quem? Quem cuidou? Complicado demais, né? Enfim, obrigado, tá? Ricardo, falando algo muito sério que acontece. Tem que ter fiscalização com relação a isso também. Vamos para os comentários no YouTube. Sivaldo também participando aqui. E aí ele fala, os personagens folclóricos, Saci Pererê, Cuca. Aí ele fala Minotauro, também personagem que aparece no sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí ele falou aqui sobre outro assunto. A polícia, na investigação do roubo de fios, deveria ir atrás também do receptor. Porque se bandidos roubam, há quem compre. Falando justamente do roubo que houve lá na Cagepa, de acordo com a Cagepa, né? 10 homens armados com um caminhão para levar fio de cobre. Uma história bem complicada de a gente tá acompanhando aqui desde cedo. Tem também Saulo falando, Caio, aluguel de lambretas elétricas por menores na orla, andando no meio do trânsito, fazendo lives. Segunda-feira vializei uma dessas, tendo de carona um bebê nos braços. Você vê só, uma pessoa andando numa lambreta, num patinete elétrico com um bebê, ainda usando o espaço que não é o correto, ainda alugando no espaço que não é correto, ou seja, está faltando fiscalização na orla de maneira geral. Então vamos lá, vamos seguindo aqui com os assuntos. Você pode participar no 981324088. Manda aí sua participação, sua denúncia, sua sugestão que a gente comenta aqui na bancada, inclusive vai atrás de respostas também. Seguindo na política, João Paulo Medeiros está aqui comigo. A gente já conversou sobre tantos assuntos, né, João? E a gente vai falar agora sobre representantes de universidades e do Estado que vão fazer um diagnóstico sobre pobreza em algumas cidades da Paraíba. Isso, Caio. De acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento Humano aqui da Paraíba, 64% da população paraibana se encontra hoje em situação de pobreza. É um índice muito preocupante, mas é ainda mais preocupante quando você observa 25 cidades do estado que tem mais de 60% das pessoas também que moram nesses municípios dependentes de programas sociais, com vínculos lá no Cade Único. Ou seja, pessoas que têm uma renda muito baixa, né, que por isso estão inseridas e dependentes de programas sociais e que fazem parte também desse quantitativo em situação de pobreza. E aí, diante dessa situação, o que é que está sendo buscado? Representantes da Universidade Federal da Paraíba, também professores do Instituto Federal da Paraíba, do IFPB, juntamente com equipes da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado, e se reuniram ontem para discutir justamente a realização desse diagnóstico, dessa radiografia, especificamente sobre as causas que levaram esses 25 municípios a estarem numa situação tão complicada do ponto de vista de suas populações, né, dependentes e muito dependentes desses programas sociais, porque é até uma temática que sempre é muito discutida. Nós tivemos no Brasil, em anos anteriores, o surgimento desses programas sociais que de fato foram importantes para garantir a sobrevivência de milhões de brasileiros, isso é fato, né? E garantem ainda hoje essa sobrevivência, mas a gente precisa entender que as pessoas precisam deixar de ser dependentes dessas ações, né? Desses programas sociais. E aí o governo precisa avançar nesse sentido. Inclusive, criou um programa recente, até o ministro do Desenvolvimento Humano aqui do país esteve aqui na Paraíba recentemente, o ex-governador do Piauí, anunciando esse programa que buscaria justamente retirar as pessoas, dar mais independência às pessoas e mais oportunidades para que elas possam sair dessa situação de pobreza. Wellington Dias, né? Wellington Dias, social. Isso. Dessa dependência dos programas sociais, isso precisa acontecer. Agora, as prefeituras também têm um papel importante que precisa ser fomentado.
E na Paraíba hoje, e aí por isso que essa discussão é tão importante nesse instante, nós iremos passar por um instante de transição, onde as gestões irão se acabar, algumas gestões irão se acabar agora no fim do ano e outras surgirão a partir de janeiro de 2025. E esses novos gestores precisam ter em mente essa necessidade de economizar com gastos públicos, economizar com contratos, economizar com comissionados para sobrar dinheiro para a implementação de políticas públicas que possam retirar essas pessoas dessa dependência. Porque essa dependência, sem dúvida alguma, quando esse diagnóstico for feito, quando esse estudo for feito pelos pesquisadores da universidade, eu não tenho dúvidas que um dos fatores a ser identificado é justamente essa falta de políticas públicas por parte dos municípios, que perdem a capacidade de fazer investimentos porque os prefeitos incham a máquina pública com contratações, com diárias, com benefícios para aqueles apadrinhados ali da gestão e esquecem que o poder público precisa atuar como um fomentador, como impulsionador da vida econômica daquelas localidades. E aí falta dinheiro no FPM de vez em quando, né? Eita, corte do FPM. Aí é uma choradeira danada, uma complicação. O pessoal vai tudo para Brasília. Claro que sabemos que é extremamente importante porque muitos municípios não conseguem se desenvolver sozinhos, tem que ter apoio aí do governo federal, mas falta muito na gestão desses municípios desenvolver localmente. É função do prefeito fazer com que sua cidade se desenvolva localmente. É criação de turismo, é desenvolvimento do comércio, é criar rotas para que o turista vá e se desenvolva. A gente vê tantas situações de pessoas... Que poderiam ser estimuladas. E de pessoas que fazem isso... porque o município não faz, então você vê ali associações criando associação de costureiras, associação de artesanato, fazendo o que o município não faz, ou seja, desenvolvendo, ensinando, formando essas pessoas dessas cidades a ter o seu próprio dinheiro, coisa que o município devia estar fazendo. E é interessante, Caio, quando a gente vai para os pequenos municípios aqui da Paraíba, em época de eleição, a gente percebe que nada disso é discutido. Efetivamente, você tem um exemplo ou outro onde esses temas entram no debate. Mas, via de regra, o que é que os candidatos prometem? Promete construir uma passagem molhada lá no sítio, promete construir a barragem em tal lugar, fazer o calçamento de tantas ruas, enfim. Mas não se pensa, não se planeja o que deveria, de fato, estar ali sendo planejado, que é a perspectiva de desenvolver, de estimular as pessoas a caminharem com as próprias pernas do ponto de vista econômico, financeiro, e isso faz com que nós continuemos tendo essa dependência enorme de programas sociais. 25 cidades do estado hoje, nelas, mais de 60% da população é dependente desses programas, e aí não há um outro caminho a não ser fazer esse diagnóstico, fazer esses levantamentos, identificar as causas e cobrar desses gestores as soluções. E a população, inclusive, dessas cidades tem um papel importante também, porque se ninguém cobrar, a coisa vai se repetindo, o enredo de mau uso dos recursos públicos vai continuar acontecendo, infelizmente, porque efetivamente é o cenário que nós temos hoje aqui no estado. João, obrigado pelas informações. Volta a qualquer momento com outras notícias da política. São 10h19. A pausa é super rápida por aqui. Voltamos com o nosso giro de notícias e com informação para você. CBN João Pessoa. Oferecimento Colégio Interativo. Ampliando horizontes dos alunos há 25 anos. Matricule-se. O poder da educação ultrapassa qualquer limite. Da superação de um campeão ao amor à ciência. Do aprendizado que gera resultados surpreendentes. Da tecnologia à arte que encanta a todos. Há 25 anos, o Colégio Interativo vem ampliando horizontes, entregando conhecimentos únicos aos alunos, impulsionando um futuro promissor. Colégio Interativo, 25 anos ampliando horizontes. É hora
Hora de tirar o sonho do sorriso novo do papel. No Outubro do Sorriso da Oral Unique, você recupera não só a sua autoestima, mas a segurança para mastigar e a liberdade de viver de frente. Implantes dentários, lentes de contato, alinhadores, clareamento e muito mais para você conquistar um sorriso lindo de viver. Vem para o Outubro do Sorriso da Oral Unique. Agende já a sua consulta. 981237030. Oral Unique, a sua clínica odontológica. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá, para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Domingo, dia 3 de novembro de 2024, das 9h30 às 14h30, Jardim Manguinhos, Cabedelo, nos seguintes endereços: Ruas Ana Alves de Figueiredo, Antônio Francisco de Melo, Antônio Paulino Serrano, José Marcelino de Souza, Tenente Wilson Claudino Ferreira. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. O dia começa melhor e mais gostoso com Café Blend 53. Agora que você está comigo, tudo faz muito mais sentido. Eu vejo o mundo colorido, a vida ganha mais sabor. Quero viver com você, quero você sempre perto. A gente combina demais, a gente junto sempre dá certo. Café Blend, só faço com você. CBN João Pessoa. São 10 horas e 22 minutos, o Enem já nesse fim de semana, tá? Primeiro dia de provas nesse domingo, dia 3 de novembro, e a CEMOB aqui de João Pessoa informou que, além da gratuidade dos ônibus, a operação do transporte público será ampliada nos horários que antecedem e que encerram as provas. As linhas 502, 527, 1519 e 003, que geralmente não rodam no fim de semana no domingo, vão estar ativas nos 2 dias do Enem. Além dessas linhas, a 203, 202, 307, 229 vão ser reforçadas. E as circulares 1500 e 5100 vão estar operando com acréscimo de mais 22 viagens, totalizando 150 ônibus em circulação. Então, muita atenção para você que vai fazer o Enem. A notícia é boa, vai ter ônibus de graça. Tem que levar o seu cartão de confirmação do Enem, que vai fazer a prova, e um documento com foto. E a CEMOB acabou de informou agora pela manhã, que vai ser reforçada essa operação. Ou seja, linhas que não costumam rodar no fim de semana vão estar garantindo esse transporte gratuito de quem vai fazer o Enem. Ainda de acordo com a CEMOB, 50 agentes de mobilidade vão orientar os veículos no entorno dos locais de provas com maior movimentação. Vale destacar, em João Pessoa, aos domingos, a faixa de ônibus é liberada para qualquer veículo. Isso também facilita quem está indo para as provas. Vai pegar ônibus? Lembra de sair mais cedo, tá? Para não ter nenhuma intercorrência e você não perder o horário das provas, do fechamento dos portões. 10h24, de acordo com a Energisa, esse ano, até agora, 90 mil residências tiveram fornecimento de energia prejudicado por conta das queimadas. Até o momento, foram registradas 65 ocorrências com interrupção de energia causadas por incêndios próximos à rede elétrica em todo o estado. Isso representa um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. O gerente, ou a gerente de manutenção e construção da Energisa, Daniele Formiga, falou sobre esse assunto e deu dicas sobre prevenção. Muito cuidado você aí na sua região. Quando a gente fala de algumas localidades que historicamente apresentam esse tipo de registro de forma reincidente, nós temos as cidades como Santa Rita, Sapé, Rio Tinto, Mamanguape, Mataraca, Jacaraú, Cruz do Espírito Santo, Caporã, Mata Redonda. E essa situação toda ela se agrava principalmente agora nesse período mais seco e quente, que é justamente quando inicia agora em setembro e vai mais ou menos ali até fevereiro, março
do ano que vem. Tem reforçado evitar queimadas próximas às redes elétricas, procurar fazer aceiros, porque eles impedem a propagação do fogo, respeitar a faixa de servidão das redes, ou seja, evitar plantios de vegetação embaixo das nossas redes, reforçar que é realmente proibido realizar queimadas a menos de 15 metros de rodovias, ferrovias e justamente no limite ali das faixas de segurança das redes elétricas. Bitucas de cigarro, fazer o seu devido descarte, porque são extremamente perigosas e, se não descartadas devidamente, elas podem também causar esse tipo de incêndio. Então, são várias orientações que já realmente comumente divulgadas, mas que realmente a gente ainda se depara com algumas oportunidades. Em caso de sinal de fumaça ou foco de incêndio, é preciso que vocês entrem de imediato em contato com o Corpo de Bombeiros através do 193 e, se estiver realmente próximo às redes elétricas, precisam entrar em contato conosco através do número 0800 083 0196. São 10 horas e 26 minutos, todo o município de Cabedelo, vários bairros de João Pessoa amanheceram sem água hoje, a gente está acompanhando isso desde cedo. A Cagepa informou que isso aconteceu depois que criminosos, aproximadamente 10 homens armados, segundo a Cagepa, estavam com um caminhão, inclusive. Eles invadiram a estação elevatória, roubaram diversos cabos de cobre, que são responsáveis pelo funcionamento desse serviço. E eles estavam em busca justamente porque os fios de cobre, cabos de cobre, estão com alto valor no mercado clandestino e isso tem acontecido de forma reiterada em vários lugares aqui de João Pessoa, mas essa foi eu diria até uma operação, né? Se foram 10 pessoas armadas com caminhão, algo muito grave. De acordo com a Cagepa, as equipes já estão trabalhando para tentar resolver esse problema, repor o cabeamento roubado, mas ainda não é possível dizer quando esse abastecimento será roubado, esse roubo que teria acontecido, ontem à noite, durante a madrugada aí na sede em Gramame. São 10 horas e 27 minutos, mais uma pausa super rápida por aqui, voltamos já. CBN João Pessoa. Oferecimento Colégio Interativo. Ampliando horizontes dos alunos há 25 anos. Matricule-se. Grupo Conserpa Engé chega aos 53 anos, com muita história para contar. O grupo ficou maior, ocupando novos e maiores espaços em João Pessoa, investindo em hotelaria e chegando a Patos e a Bananeiras, onde lançou o Alteza Condor Resort e Fazenda Alteza, um empreendimento de alto padrão. Para saber mais e conhecer os seus empreendimentos, acesse o site da Conserpa Engé, a construtora que o mundo todo conhece. Saiba mais com o Hospital Visão. Uma alimentação saudável e rica em antioxidantes auxilia na prevenção de doenças que causam o aparecimento de lesões oculares, como é o caso da DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Portanto, não exagere na alimentação. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção Técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. O Hospital Visão é referência no diagnóstico e tratamento das doenças oftalmológicas. Somos o primeiro da Paraíba a conquistar o selo nível de excelência em acreditação hospitalar. O Hospital Visão evoluiu e hoje realiza cirurgias em 3D, guiadas por inteligência artificial, com planejamento digital e equipamentos de última geração. Hospital Visão, há 10 anos cuidando da saúde dos seus olhos. Bairro Expedicionários, Shopping Pátio Altiplano e Shopping Live Mall. Responsável técnico Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. De segunda a sexta, na CBN João Pessoa, você fica sabendo as notícias do esporte a partir das 2 da tarde, no CBN Esporte Clube. Os destaques do nosso futebol e a análise do que acontece em campo, nas quadras e nas pistas, por quem entende do assunto. CBN João Pessoa, pode ligar que aqui tem jogo. CBN João Pessoa. São 10 horas e 30 minutos, informação do trânsito para você. A gente tinha falado de um acidente que havia acontecido na BR-230, próximo ao João Agripino. Um carro subiu o canteiro central. Muitos curiosos, acabaram deixando o trânsito complicado por lá. Nesse momento, o trânsito fluindo bem nos dois sentidos.
Tem trânsito lento nesse momento, trânsito na verdade fluindo muito bem em todos os trechos aqui da região metropolitana, apenas aquele trecho da Tancredo Neves, você que está vindo da BR-230 em direção ao centro, e também quem está vindo da Tancredo Neves em direção ao Retão de Manaíra vai encontrar trânsito lento nessa manhã por causa de um serviço que está sendo feito ali próximo do acesso ao bairro dos Ipês. Uma das faixas está interditada, então o trânsito está mais lento nessa manhã. Também quem está indo em direção à Orla pelo Retão de Manaíra, logo após a UPA Oceania, também vai encontrar trânsito lento nessa manhã. E quem está vindo do bairro do Bessa também vai encontrar trânsito lento, né, cruzando o Retão de Manaíra. Trânsito até complicado, né, na rua Fernando Luiz Henriques. Então quem está vindo, já chegando ali no Retão de Manaíra, vai encontrar trânsito lento na Fernando Luiz Henriques, cruzando o Retão. 10h31, repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Quinta-feira, 31 de outubro de 2024. A taxa de desocupação no Brasil caiu de 6,9% entre abril e junho para 6,4% no período de julho a setembro. É o segundo menor nível da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. A PNAD contínua é produzida pelo IBGE. O número de desempregados somou 7 milhões no trimestre encerrado no mês passado, contingente mais baixo desde janeiro de 2015. Um grupo acusado de promover a maior pirâmide financeira no Rio de Janeiro é alvo de uma operação da Polícia Civil com o apoio do Ministério Público. A quadrilha também atuava em São Paulo e movimentou mais de R$1 bilhão. As vítimas preferenciais eram militares, aposentados, pensionistas e servidores públicos. Os criminosos usavam 15 empresas criadas exclusivamente para aplicar o golpe. Segundo a investigação, o grupo ameaçava as vítimas para que as pessoas não denunciassem os casos. No Distrito Federal, a Polícia Civil investiga um grupo que pratica fraudes nos Correios. O bando conseguia retirar encomendas das agências em nome de terceiros com o uso de documentos falsos. Um ataque do Hezbollah a uma comunidade na fronteira norte de Israel matou pelo menos 5 pessoas. As vítimas são um fazendeiro israelense e 4 trabalhadores estrangeiros. A ação do grupo fundamentalista aconteceu antes de reuniões em Israel entre autoridades locais e enviados dos Estados Unidos envolvidos na busca por um cessar-fogo no Líbano e na faixa de Gaza. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,14% com 130.453 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,11%. Cotado a R$ 5,77. O euro vale R$ 6,27, elevação de 0,28%. No horário de Brasília, 10h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de Colégio Interativo, ampliando horizontes dos alunos há 25 anos. Matricule-se. CBN João Pessoa.
São 10 horas e 35 minutos, estamos de volta para falar que hoje, dia 31 de outubro, além do dia do Saci, como falamos lá no início do programa, também é um dia muito importante para a Igreja Cristã, pois marca os 507 anos da Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero. Os impactos sociais dessa iniciativa podem ser percebidos até os dias de hoje. Muita gente nem sabe alguns desses impactos. Quem explica para a gente é Herbert Araújo. Herbert, bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, em 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano, portanto um monge católico, Martinho Lutero, foi até a igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, e ele pregou na porta um texto com 95 teses. Eram frases curtas em que ele contestava práticas da Igreja Católica, principalmente a venda de indulgências. E o que era a venda de indulgências? Nada mais do que um jeito de obter o perdão dos pecados oficialmente, através da Igreja Católica, fazendo doações para a Igreja. O Papa Leão X, ele mandou que Lutero se retratasse depois que ele publicou essas teses e continuou propagando as suas ideias nos anos seguintes, até que, por causa das negativas de Lutero, né, de dizer que não ia se retratar a respeito daquilo, porque ele tinha convicção de que estava correto, ele acabou sendo excomungado pela Igreja Católica em 1521. Aí surgia a Reforma Protestante. Quem detalha para a gente é o teólogo Gessé da Silva Santos. As principais características das igrejas que surgiram após a Reforma foi adotar o pensamento central de Lutero. Os reformadores chamaram de as 5 solas: somente a Escritura, somente a Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus a glória. Os reformadores colocaram também em prática a autoridade máxima da Bíblia e a supremacia de Cristo. Uma inovação tecnológica da época ajudou a propagar essas novas ideias. É uma coisa que influenciou também na vida cultural do mundo inteiro, que foi a invenção da imprensa de tipos móveis. Uma invenção de um alemão chamado Johannes Gutenberg. E a partir daí, essas teses de Lutero e a própria Bíblia começaram a ter uma difusão maior porque elas eram impressas e não copiadas à mão, como se fazia antigamente, né? A partir dessa propagação das ideias, as denominações começaram a surgir. A Reforma Protestante fez surgir praticamente 4 grandes tipos de igreja, vamos chamar assim, né, de fé. O luteranismo, os anabatistas, a igreja anglicana e a igreja reformada, que veio ser aí um guia para nascer a igreja presbiteriana, a igreja congregacional. Todas elas tinham algo em comum: a justificação pela fé. A reforma foi um divisor de água para a volta da fé bíblica nos moldes da igreja primitiva. Dessas igrejas que nasceram ali após a reforma, vêm todas as outras igrejas. A gente conversou também com o pastor batista e teólogo Bruno Pontes. Ele falou sobre aquelas que ele acredita que são as principais contribuições da reforma. Antes da reforma, a Bíblia era restrita ao latim, o que limitava também esse acesso às pessoas. A reforma incentivou a tradução das escrituras para línguas vernáculas, como o próprio alemão, depois o inglês, espanhol e assim por diante, democratizando o acesso ao texto sagrado, que só era permitido aos cristãos religiosos oficiais, e cristãos comuns não tinham acesso a estudar a Bíblia. A reforma, ela destaca a importância da fé individual e pessoal, ensinando que salvação é uma questão de cada pessoa diante de Deus. É o princípio do sacerdócio universal, né? E incentivou a visão de uma igreja onde cada membro é chamado para servir e ter responsabilidade ativa na obra de Deus e também na transformação social. Aqui no Brasil, 22% da população, de acordo com o IBGE, são pessoas que se declaram evangélicas. Samuel Melo é diácono da Assembleia de Deus e ele fala sobre uma particularidade dentro do público evangélico brasileiro.
O protestantismo brasileiro, ele é majoritariamente pentecostal. Não é à toa que a Assembleia de Deus tem milhões de membros, sendo a maior igreja protestante do Brasil. A característica mais marcante e que mais me chama a atenção dentro da Assembleia de Deus é uma realidade que evoca justamente um dos pilares da Reforma Protestante, que popularizou o acesso à Bíblia Sagrada e trouxe o chamado livre exame das Escrituras, sem a necessidade de mediação dos clérigos, do clero da época. Muito bem. A gente tratou dessas, todas essas igrejas e denominações, mas tem também uma outra igreja reformada que surgiu de uma ruptura, né, com o papado. Mas se trata de um outro tipo de iniciativa. No caso de Lutero, havia dissidências ali teológicas. Há também a igreja anglicana, que ela se tornou independente do Papa, mas muito mais por causa de uma briga pessoal e política do rei da Inglaterra, Henrique VIII, que queria a anulação do casamento dele com a esposa, né, que era a Catarina de Aragão. E, claro, o Papa ele pregava que o casamento era uma coisa indissolúvel. Como houve aí esse cisma, o Henrique VIII ele decidiu romper, né, porque ele era, de acordo com a crença da época e a estrutura de poder da Inglaterra, também considerado um líder espiritual. Então, ele traz para si essa autoridade e diz, olha, nós não vamos mais obedecer a Roma, nem ao Papa. E criou-se a igreja anglicana, e aí ele anulou o casamento dele, porque ele passou a ser a maior autoridade religiosa lá. Somente. Mas isso. essa é uma Até hoje é, essa né? é uma outra história, que Isso. não tem nada a ver com a reforma protestante. Até hoje, o rei ou a rainha são os líderes da igreja anglicana na Inglaterra, né? No Reino Unido. Herbert, obrigado pelas informações. Até mais. 10h42, pausa super rápida, a gente volta já. CBN, a rádio que toca notícia. Começou o seu curso e está insatisfeito com sua faculdade? Transfira agora seu sonho para a Facene. Além da estrutura de excelência, 2 complexos clínicos próprios, 8 clínicas escolas e hospital conveniado exclusivo, a Facene te garante matrícula grátis e bolsa de até 65% de desconto até o final do curso. Não perde mais tempo e fale agora mesmo pelo WhatsApp 839-9392-0134. Se você precisa de ajuda para melhorar o seu sorriso, o lugar certo é a Sampaio Odontologia, que une experiência e tecnologia há mais de 27 anos, transformando vidas através do sorriso. E agora com novo endereço. Agende sua consulta hoje mesmo. Ligue para o 98743-5404 e venha sorrir com a gente. Neste mês de outubro, a Rede Farma convida você. Pratique o alto amor. Cada escolha que você faz no seu dia reflete o amor que você tem por si mesma. Alimentação saudável, exercícios, consultas regulares. Quanto mais cedo o câncer de mama for descoberto, maiores são as chances de tratamento. Outubro Rosa, Rede Farma. Pratique o alto amor. A prevenção salva vidas. Viva o espetacular em meio à natureza, no Világio de Lupe, o condomínio mais luxuoso de Bananeiras, com complexo de lazer e bem-estar de padrão internacional, hotel de hospedagem premium e uma vista extraordinária para o horizonte. O Világio de Lupe tem o melhor do requinte no campo. Reserve seu lote 839-9894-9162. Világio de Lupe, o melhor da vida ao máximo. Um empreendimento SCI. CBN João Pessoa.
10h45, vamos falar sobre a volta do DPVAT, que agora é chamado de SPVAT. Traz novas responsabilidades para o motorista. As principais mudanças são no modelo de cobrança do imposto. Então, para explicar essas mudanças, nós conversamos a partir de agora com a advogada Joyce Reis. Joyce, seja muito bem-vinda aqui à CBN. Bom dia para você. Muito obrigado. Bom dia. Vamos começar explicando. Quando começa a valer esse novo seguro? Quais as justificativas para ele voltar também? Certo. Esse seguro começa a valer a partir de janeiro de 2025. E a justificativa foi a suspensão desse seguro DPVAT lá em 2020 e a interrupção, né, dessas indenizações que ficaram cessadas a partir de 2023. E aí qual a principal mudança que a gente pode trazer com relação ao DPVAT, que já era bem conhecido? Queria que você explicasse como era e o que é que vai mudar a partir de agora. Claro. O DPVAT era uma sigla utilizada para identificar o seguro por danos pessoais causados por acidentes automotores terrestres, por carros e motos. Esse seguro, ele tinha um caráter indenizatório e ele era pago de forma anual por esses motoristas. O seguro antigamente cobria casos de invalidez, morte, além de despesas médicas hospitalares provenientes desses acidentes. Como eu falei, ele foi suspenso em 2020 e esse fundo foi utilizado até 2023, momento em que essas indenizações foram suspensas. O que vai mudar a partir de janeiro de 2025? Além da sigla, que antes era DPVAT, agora passa a ser SPVAT, que seria o seguro obrigatório para proteção das vítimas de acidente de trânsito. Além de duas mudanças importantes, que é na arrecadação desse imposto e também na responsabilidade desse motorista. Por quê? O motorista que não fizer o pagamento, né, do SPVAT, ele não vai estar acobertado, sucessivamente não terá o direito. E também existem duas sanções para esse motorista que não adimplicam esse imposto. Uma visa a penalidade da multa, além da retenção de pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Então, o SPVAT, ele agora passa a ser, de fato, obrigatório. Além do mais, temos uma mudança muito importante, que é os estados que não realizarem a cobrança desse imposto através do IPVA ou do licenciamento, esse motorista será obrigado a adimplir com o SPVAT através da Caixa Econômica Federal. Por quê? Antes, o DPVAT era regulado pela seguradora líder, que é um fundo de consórcio privado. Agora será através da Caixa Econômica Federal. Então, esse motorista, ele é obrigado a adimplir juntamente com a Caixa Econômica Federal quando não for cobrado através do IPVA ou licenciamento. Então, vamos ficar atentos. Se ali no seu licenciamento, né, a partir de 2025, já vier com DPVAT, fica tranquilo. Caso não, vai ter que ter um caminho todo para você fazer isso de forma autônoma pela Caixa Econômica, mas tem que pagar. Perfeito. É obrigatório, sim. Quais os valores? A gente já tem essa noção de quanto vai custar ou ainda não foi divulgado isso? Estima-se um valor de R$50 a R$60 por veículo, mas é uma estimativa. A gente perguntei dos valores, já tem pergunta de ouvinte, então já vou trazer aqui, caso algum ouvinte tenha alguma pergunta sobre esse assunto, DPVAT, que agora é SPVAT, é só mandar no 981324088. Antônio está falando o seguinte: bom dia, sou deficiente físico. Sou isento do DPVAT? Deficiente tem essa isenção? É necessário entrar em contato com os canais oficiais da Caixa Econômica Federal para regular essas informações e saber precisamente o passo a passo de como fazer esse requerimento. E aí também com a Caixa Econômica que você vai saber como dar entrada nesse seguro e talvez até a documentação necessária, caso não venha ali junto com sua licença, não é isso? No pagamento do IPVA? Sim. Os canais oficiais da Caixa Econômica Federal terão todas as informações para regulamento e solicitação do SPVAT,
além das documentações necessárias, nas quais eu já posso, de forma muito clara, especificar algumas que são necessárias, que a gente já sabe que eram utilizadas no passado. A primeira delas são os documentos comprobatórios desse acidente: boletim de ocorrência, laudo médico, histórico hospitalar, gastos médicos, além de certidão de óbito para os casos que ensejaram óbito. Lembrando aqui, como disse Rafael Jaburu, nosso ouvinte, DPVAT, no caso agora SPVAT, não é imposto, é seguro, né? Você está pagando um seguro que, caso você tenha algum sinistro, você vai receber esse valor, né? Isso é importante explicar, porque fala vai pagar junto com o IPVA, me parece que é um imposto. Ou estou falando errado? É um imposto. É um imposto. É um imposto, ele é de caráter obrigatório, porque o seguro deixa o usuário muito livre, né? Você é uma se liberdade, quiser, né? E agora, quando institui, né, o SPVAT de forma obrigatória, não existe aquela liberalidade do segurado em pagar ou não. Até porque existe uma sanção para aquele segurado que não o fizer, que é a penalidade da multa, além dos pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Ou seja, eu falei uma besteira. É um imposto, mas que vai lhe garantir esse seguro no caso de algum problema, não é isso? Exatamente. Queria agradecer demais a advogada Joyce Reis pela participação, falando sobre SPVAT. Você que tem seu veículo já vai ter que pagar a partir de janeiro de 2025. Joyce, muito obrigado pela participação. Bom dia para você. Estarei sempre à disposição. Bom dia. Agora são 10h51, mais uma pausa rápida. Na volta, tem condomínio. Hinaldo Dantas vai falar sobre regras de convivência com animais. Latido de cachorro, elevador, se pode ter regra para tamanho de animal, para apartamento, será que pode isso? A gente fala sobre esse assunto já depois do intervalo. CBN, a rádio que toca notícia. Concept João Pessoa. Conheça o novo empreendimento da Moura do B, no Miramar. São 27 pavimentos e múltiplas opções de escolha. Estúdios e suítes de 21 a 49 metros quadrados, com lazer completo e comodidades. É a modernidade e praticidade que você procura para morar ou investir. Ligue 3142-1915 e saiba mais. Concept João Pessoa. A evolução da praticidade no lugar certo. Registro de incorporação sobre o R6 154443 da matrícula número 154443 do segundo ofício de registro de imóveis de João Pessoa, Paraíba. Na Sicredi Creduni, seu dinheiro rende mais. Conte com um atendimento personalizado para investir nas melhores opções de renda fixa e renda variável do mercado. Conheça também nossa previdência privada e invista no seu futuro e da sua família. Fale conosco através do número 83 2101 7000 e converse com um de nossos consultores. Siga nosso Instagram, @Sicredi Creduni PB. Sicredi Creduni, vem ser dono. Do infantil ao Enem, você tem a melhor educação ao seu alcance no centro ou expedicionários. A Conecta Smart School tem a mais completa e moderna estrutura. Uma equipe de professores que é conectada com a aprovação no Enem. Material didático premium. O melhor inglês do Brasil, bilíngue e IASIG. E o Precium Conecta com até 35% de desconto vitalício. Conecta Smart School, a melhor educação ao seu alcance. Neste mês de outubro, a Rede Farma convida você. Pratique o alto amor. Cada escolha que você faz no seu dia reflete o amor que você tem por si mesma. Alimentação saudável, exercícios, consultas regulares. Quanto mais cedo o câncer de mama for descoberto, maiores são as chances de tratamento. Outubro Rosa, Rede Farma. Pratique o alto amor. A prevenção salva vidas. CBN João Pessoa. 10h54. Condomínio CBN, com Hinaldo Dantas. Bom dia, Hinaldo. Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes da CBN. Hinaldo, desde a semana passada a gente está prometendo esse tema que dá o que falar, viu? Regra de convivência com animais de estimação. Tem vários pontos que a gente pode trazer aqui para você, né? Queria começar com o latido de cachorro. O que fazer quando o barulho está incomodando, hein, Naldo? Você está ali dormindo, tem um cachorro do seu vizinho que late até quando você passa na porta. Olha, essa questão ela envolve tanto direito como dever, tanto do dono do animal como do vizinho.
Olha a coisa como é complexa, olha a coisa como é difícil, e é por isso que chamam os prédios de edifício, né? Existe um artigo no Código Civil, que é o 1336, que diz que você não pode usar a unidade de forma nociva ao sossego. Eu sempre falo aqui dos 4 S: sossego, saúde, segurança, salubridade. No caso é o sossego. Vamos à particularidade do latido do animal. Óbvio que todo cachorro late, óbvio, né? Mas a gente não pode nem falar a palavra dono, a gente tem que falar a palavra tutor. O tutor do animal tem que tomar todas as providências para que este latido ou diminua ao máximo, ou não conseguindo diminuir, que não venha incomodar o vizinho. Por outro lado, o vizinho também não pode pegar um mero aborrecimento, ou seja, um dissabor mínimo, e transformar aquilo ali numa crise. Até porque existe uma lei municipal de número 15.193 de maio desse ano, que traz tanto direitos como deveres. Como, por exemplo, dentro do condomínio, não pode ser proibido eu ter, dentro do meu apartamento, um animal que eu bem entender. Desde que, óbvio, seguindo as regras e principalmente a de não ter maus tratos. Certo? Ou seja, Ginaldo, essa regra de tamanho de animal, não pode animal de grande porte no apartamento. Se você quiser, pode ter. Eu posso ter dentro do meu apartamento o que eu bem entender, desde que passe pela porta e que não ultrapasse os limites do bom senso. Claro. Né? Uhum. Bom, mas se eu tenho no meu apartamento um animal feroz, o famoso pitbull, coitado, né? Ele sempre leva a culpa. Então, a própria lei também traz regras para quem vai andar com pitbull ou cão feroz. Esse cão tem que estar com a guia, esse cão tem que estar com focinheira. O dono do cão, ao andar com ele pelas áreas comuns, tem que ter todo cuidado que esse cão não traga ameaça à segurança, que ele imediatamente recolhe os dejetos que esse animal, porventura, expila pelo caminho. Então, tudo isso tem que ser observado. O animal não pode sofrer maus tratos. O dono do animal tem que ter ele dentro de casa, num ambiente sadio para o animal. Não pode também trancar o animal. Ou seja, traz responsabilidades para o dono do animal, traz limites para o condomínio na questão da proibição. Praticamente não pode proibir absolutamente nada, salvo se estiver pondo em risco sossego, saúde, segurança, salubridade. Sobre usar a focinheira, né? Muita gente fala, meu cachorro é manso, mas nunca se sabe se ele vai estranhar alguém. Se é um animal de grande porte, pela segurança das outras pessoas, custa nada usar, né? Hinaldo, vamos falar sobre multa. Por exemplo, fezes no corredor, áreas inapropriadas. Pode ter multa para esses casos? Pode sim. Pode sim. Isso aí vai estar estipulado no regimento interno do condomínio. Não é porque a lei me faculta eu ter um animal que eu, quebrando alguma regra do condomínio, não venha a ser multado. Por exemplo, a própria lei estipula que você tem que recolher as fezes, certo? Aí o condomínio pode estipular uma multa caso você não recolha. Óbvio, essa multa também tem que ser aplicada com muito bom senso. O animal fez um cocôzinho ali, o cara foi lá e recolheu imediatamente. Ou demorou 2 minutos, 3 minutos, enquanto foi pegar alguma pá, algum saco, alguma luva, alguma coisa. Tem que se usar o bom senso ambas as partes, tanto o tutor do animal, com relação a recolher o mais rápido possível. Não só recolher, eu entendo também que ele tem que tomar todas as providências para higienizar, né? Como o próprio condomínio dá uma oportunidade para que ele faça isso. E também não vai ser, Caio, a primeira vez que vai aplicar a multa. Geralmente vai ser uma advertência. Na reincidência vai a multa. E na reincidência, novamente, multa em dobro, vai dobrando, até o limite de 10 vezes o valor da taxa de condomínio. Isso é imposto pelo artigo 1337 do Código Civil. Nosso ouvinte Newton está perguntando, cachorro nos elevadores, no elevador social de serviço, que ele disse que tem muita gente fazendo confusão, dizendo, só pode levar no braço, só pode levar na escada. Como é que é essa regra, hein? A Lei 15.193 de 2024 impede qualquer limitação. O animal, junto com o seu tutor, pode andar em qualquer dos elevadores, desde que seja mantida a segurança de ambos, tanto do animal como do passageiro que está ao lado dele. Tá aí. Tanto pelo elevador social de serviço, como as entradas social de serviço. Não pode haver nenhuma proibição, nenhum limite. Perfeito, Hinaldo. Muito obrigado pela participação. Boa semana para você.
Grande abraço a todos e como hoje é quinta-feira, véspera de sexta, desde já um bom final de semana a todos. Bom fim de semana, Inaldo. São 10 horas e 59 minutos. Te atualizar sobre o trânsito aqui na região metropolitana de João Pessoa. Vamos falar da Tancredo Neves, avenida, tá com o trânsito lento nesse momento. Quem tá vindo da BR-230, também do Retão de Manaíra. Vários ouvintes passaram por lá, mandaram foto inclusive de um serviço que está sendo feito. Eu passei logo cedo e já tinha trânsito nesse trecho. Então, tanto quem está indo para o centro, quanto quem está passando ali, mas é um trecho muito pequeno, tá? Quem está passando pelo acesso do bairro dos Ipês vai encontrar esse fluxo um pouco mais lento, mas é um trecho muito pequeno, dá para você seguir tranquilo. Também quem está vindo pela BR-230 em direção à Zona Sul, passando ali pelo bairro dos Estados, pelo Pedro Gondim, vai encontrar trânsito lento, chegando já no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Saída da capital com trânsito fluindo bem, tanto na BR-101 para o norte, quanto para Pernambuco e também BR-230, trânsito fluindo bem nesta manhã. Agora são 11 horas em ponto, a gente vai fazer uma pausa rápida para as notícias nacionais. Já já vamos falar sobre regras para transporte de animais nas empresas aéreas. Tem novas regras, a gente vai explicar para você daqui a pouco como elas vão funcionar, tá? Trazer essas informações, você fica atento que a gente volta já já e também com muitas mensagens de ouvintes comentando os assuntos aqui a gente vai debater na bancada. São 11 horas e 1 minuto. Repórter CBN. Quinta-feira, 31 de outubro de 2024. Pelo menos 77 mil mulheres esperam por uma mamografia no SUS. A informação consta no levantamento do Colégio Brasileiro de Radiologia, divulgado nesta quinta-feira. Hoje é o último dia do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. Segundo a pesquisa, o tempo de espera para fazer o exame que detecta a doença passou de 24 dias no ano passado. Apesar de alarmantes, os números podem ser ainda maiores. O Colégio Brasileiro de Radiologia fala em subnotificação, já que a plataforma do Ministério da Saúde, que compila os dados, depende do envio voluntário das secretarias municipais e estaduais. No Distrito Federal, a fila tem 306 pacientes, conforme a pasta. Mas dados do mapa social do Ministério Público apontam para um contingente 10 vezes maior. O leilão da BR-262 está previsto para a tarde de hoje na Bolsa de Valores de São Paulo. O trecho ofertado tem 438 quilômetros entre Uberaba, no Triângulo Mineiro, e Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O percurso é conhecido como a Rota do Zebu. A concessão tem duração de 30 anos e prevê mais de 8 bilhões e meio em investimentos na rodovia. Os delegados que participam da 16ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica na Colômbia chegaram a um impasse na questão do financiamento para interromper a destruição da natureza. As negociações entre países ricos e nações em desenvolvimento travaram a apenas 2 dias do encerramento da COP16. Desde 21 de outubro, representantes de 196 governos avaliam os avanços nos planos nacionais para alcançar os 23 objetivos da ONU estabelecidos há 2 anos no Canadá para barrar a extinção de espécies. No horário de Brasília, 11 horas 4 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de SCI, experiência e compromisso com a qualidade. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael.
CBN João Pessoa na área, são 11 horas e 4 minutos. Estamos começando a terceira hora aqui da nossa programação local. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você que está chegando aí nesse finzinho de manhã, ainda tem muita informação para você na 101.7 FM. A gente passa amanhã juntos por aqui. Você já chega na hora do almoço muito bem informada, muito bem informado. Também participa comigo, tá? Não esquece não, 981324088, dá inclusive para nos assistir ao vivo, comentar lá no chat do YouTube também. Acesse o site cbnparaíba.com.br. Deixar meu abraço aqui para o Iago Rodrigues, que está assistindo a nossa transmissão, Eliana Alves, o Ronismar Andrade, pessoal todo por lá no YouTube, vai mandando sua mensagem também pra gente. E muitos ouvintes mandaram mensagens no nosso WhatsApp, então vou ler aqui algumas dessas mensagens. A Adriana, a gente tá falando sobre os programas sociais do governo federal, e ela disse que tem muita gente que não quer sair, né? E é uma realidade, mas é preciso, Adriana, criar meios, né? Criar formas dessas pessoas saírem, e não tem muito o que querer, não. Depois que criar essa forma, a pessoa vai seguir o seu caminho, né? Obrigado, Adriana, pela participação. Tem o Isaías também, lá de Cabedelo, falando que está precisando de mais fiscalização nos barcos que atravessam, fazem a travessia entre Lucena e Cabedelo. Obrigado, tá, Isaías? O Múcio, lá do Valentina, dizendo: bom dia, Caio. Aqui no Valentina Figueiredo nunca existiu lei de trânsito. É carro, moto em cima de calçada. Muitas vezes nós idosos temos que dividir a via de rolagem com o trânsito. Faixa de pedestre nem se fala, a maioria todas apagadas. Daqui o Múcio do Valentina, atenção CEMOB, né? Se é uma região tão movimentada, com uma densidade populacional tão grande, precisa de uma atenção ali para as leis de trânsito, não só nas regiões mais turísticas, né, da cidade. Obrigado, Múcio, um abraço para você. O Ricardo, bom dia a todos da CBN. Busto de Tamandaré precisa de fiscalização para o excesso de ambulantes e aqueles carrinhos, motos elétricas. O Busto virou uma zona de guerra. Andar lá requer muito cuidado, principalmente para idosos. Saúde e paz a todos da CBN. É algo, né, Ricardo, que a gente tem batido muito aqui, a tecla, né? Tocado muito nessa tecla, que é: houve um termo de ajustamento de conduta assinado pela Prefeitura com o Ministério Público, né, Promotoria de Meio Ambiente, para reordenamento da orla. Houve algumas melhorias, não foi tudo feito, né, mas parece que houve um relaxamento. E aí, tudo que foi pedido, tudo que foi feito, voltou, se não pior, né? A gente vê carrinhos com fogo, né, vendendo os produtos no calçadão, dividindo espaço com os pedestres. A gente vê moto elétrica na ciclofaixa, moto elétrica na calçada. A gente vê pessoas alugando esses veículos nas calçadas também. Virou uma verdadeira zona, como o Ricardo está falando. Quem anda de bicicleta por lá, eu ando de bicicleta de vez em quando, e ele falou, é perigo, e é mesmo. Você fica andando com muita atenção e a hora toda tendo que parar por causa desses equipamentos que são errados e que não tem fiscalização por lá. Então, para além da fiscalização de um ou outro comerciante que está ali atrapalhando a foto no João Pessoa, tem que haver fiscalização para todos os outros problemas que tem no calçadão. Porque resolver um problema pontual não resolve o problema da sociedade. Está aqui o Ricardo fazendo essa indagação também. Obrigado, tá? Miguel Gomes. Lamentável nível de segurança e proteção das nossas estações de tratamento e distribuição de água. Vulnerabilidade geral contra os tipos de atentado, todos os tipos, que possam ocorrer contra a nossa água. Nesse caso foi furto, mas já imaginou se houvesse envenenamento? Ele está aqui já falando de algo muito maior, porém é algo complicado, né, Miguel? Ninguém nunca imaginou, acredito, que isso poderia acontecer. Chegar lá gente armada para roubar fio de cobre, né? É algo inédito, então acho que agora outras providências vão ser tomadas. Quem mais por aqui? Alfredo. Bom dia. Tem várias pessoas literalmente morando nas calçadas do mercado de artesanato de Tambaú e ninguém toma uma providência. Isso tem afastado muitos turistas do local. Além de ser, né, Alfredo, um problema social, porque são pessoas que estão morando no meio da rua. Então, tanto o governo do estado quanto a prefeitura tem programas, tem espaços para isso, mas me parece que esses programas e que essas ações
não tem surtido efeito, não são suficientes, tem que se pensar novas formas. E é um problema enfrentado não só aqui por João Pessoa, mas por cidades em todo o mundo, né? Muito complicada a situação. Zulu, ótima matéria de Herbert sobre reforma protestante, parabéns. Obrigado, tá, Zulu? Gilson também reclamando aqui do SPVAT, disse, Caio, é só mais um imposto pra gente pagar. Só pagar a indenização pro motoqueiro, eles vivem lotando trauma e trauminha, tá aqui ele falando. João Batista também chegando por aqui, desejando bom dia pra gente. Vai participando, vai mandando sua mensagem, a gente vai lendo aqui durante a nossa programação, porque agora é hora de conversar com ela. São 11h10. Momento do Esporte, com Juliana Bandeira. Bom dia, Ju. Bom dia, Caio. Bom dia, Lu. Bom dia para você que está acompanhando o CBN de uma pessoa. Vamos começar falando do futebol feminino, onde tivemos a quinta rodada da primeira fase do Paraibano Feminino. Isso. E como todo mundo já sabe, espera com muitos gols, inclusive no grupo B, por exemplo, um forte indício de fortes emoções sendo reservadas aí para a última rodada, já que essa é a quinta e penúltima rodada, né? Tivemos 4 jogos acontecendo, um deles foi o quinto jogo foi cancelado, né? Por conta do WO do time do Diamante, né? Contra o Kashima, então o Kashima inclusive ficou na bronca, né? Pela questão do saldo de gols, que só teria, segundo a regra, 3-0, né? Para o Kashima, por conta da desistência do Diamante. Mas enfim, tivemos as outras partidas todas. Lá no CT Ivan Tomás, de tarde, tivemos o Spartax perdendo de 4-0 do Ibis. Diamante e Kashima, como eu disse, foi por WO, né? O Kashima levou mais 3 pontinhos. O Botafogo, as Belas do Belo entraram em campo mais uma vez na Maravilha do Contorno. 8-0 para cima da Desportiva Guarabira, né? Inclusive com a técnica Gleide Costa falando e pedindo, né, mais atenção das jogadoras, porque ela acha que tem, quanto mais gols conseguir fazer, melhor, porque ela também está ligada nessa questão dos saldos de gols, né? A gente lembra que isso pode interferir, por exemplo, na classificação para as semifinais. Botafogo, que já está classificado de forma antecipada, inclusive foi na rodada anterior, para as semifinais do Paraibano Feminino, tá? O Marretinha e o Fluminense ficaram no empate, o primeiro empate da competição, 1-1, partida bem disputada, também no CT Ivan Tomás, mas na parte da noite. E lá no Feitosão, em Monteiro, as meninas do Serrano conseguiram 7-3 para cima do Liga de Guarabira. E aí essa goleada, minha gente, fez com que o Serrano conseguisse estar ali do ladinho, né, na classificação do Kashima. As duas equipes do grupo B estão empatadas com 9 pontos, são vice-líderes, né? O misto é o líder isolado, tem 12 pontos e um saldo de gol de 45 gols, né? Então, Kashima e Serrano estão brigando aí pela segunda vaga. Na verdade, o grupo B está todo aberto, ainda temos aí... O misto está matematicamente, digamos assim, classificado, e temos aí a vaga entre Kashima e Serrano para a última rodada, tá? No grupo A já temos os 2 semifinalistas, que é o Botafogo e o Fluminense, que empatou aí com o Marretinha, mas conseguiu chegar aos 7 pontos o Fluminense, e o Botafogo líder isolado com 15 pontos e 51 gols de saldo. Então, Nossa. assim, as Belas de fato mostrando todo o seu poderio, principalmente na parte ofensiva. E detalhe, tá? Botafogo não tomou um golzinho sequer em todo o campeonato, assim como o misto, são as duas equipes que não tiveram suas defesas vazadas. Ju, os times da Série C, os clubes estão tentando articular mudanças no formato da competição. É polêmica já, tá, minha gente? E a Série C, Botafogo vai disputar a Série C no ano que vem pela 12ª vez, né? E aí, de acordo com o que já apurou, especialmente a equipe do GE lá em Recife, os clubes da Série C estariam articulando aí, ou tentando articular uma mudança no formato, que hoje nós temos uma primeira fase com 19 rodadas,
os 8 primeiros se classificam para uma fase quadrangular em 2 grupos, né? Foi o que aconteceu esse ano. E a ideia desse grupo de clubes, né, seria fazer com que a Série C, assim como a Série A e Série B, fosse de pontos corridos, tá? E aí tendo 38 rodadas com os 20 clubes, né? E aí os 4 primeiros se classificariam já diretamente, já subiriam, teriam acesso à Série B. Essa é uma discussão ainda que, vez ou outra, aparece, né? Sempre antes aí das disputas, nos finais das temporadas, mas o fato é que já teríamos aí alguns clubes, 8 deles, por exemplo, apoiando essa ideia, né? Lembrando que na Série C do ano que vem a gente tem 8 clubes nordestinos: ABC, Botafogo, Confiança, CSA, Floresta, Náutico, Itabaiana e Retrô, tá? Então já temos essas discussões. Teriam aí já o presidente do Náutico, Bruno Becker, que teria confirmado, né, que essas equipes, não só aqui do Nordeste, mas de outras regiões também estariam mudando, apoiando essa mudança de formato. É claro que isso implica em custos, não é fácil, né? Principalmente para a CBF, é outra logística. Então, muita discussão ainda vai ter para que essa proposta de fato seja acatada. Pra gente encerrar, começa hoje o Brasileiro de Handebol de Praia. Isso. Na verdade, já começou com a disputa do juvenil, tá? O torneio adulto, só começa amanhã. Certo. Hoje temos o juvenil com 7 equipes no masculino e 5 no feminino. No feminino, temos a equipe APCF CT Rossana Marques, representando aqui a Paraíba, e o Grêmio Vila e o Grêmio Paraíba, representando a Paraíba no masculino, tá? Essas partidas do juvenil vão acontecer na parte de manhã e tarde, certo? A entrada na arena, aquela arena que foi montada para os jogos de vôlei, de praia e também para o futebol de areia, é a mesma arena que vai ser utilizada, está sendo utilizada para os jogos do handebol de praia. Então, ingressos gratuitos, você não precisa pegar esse ingresso em voucher, em lugar nenhum, em site nenhum, basta estar na fila e é por ordem de chegada. Lembrando que teremos lá nessa disputa, especialmente na categoria adulto, atletas de seleção brasileira, né, que disputam o Mundial, que são referência na modalidade, inclusive algum desses atletas aqui da nossa Paraíba, que vão nos representar muito bem. Recomendo demais a ida lá na arena, porque é um esporte muito plástico, muito bonito de se ver. Quem não conhece o handebol de praia, vá lá dar uma olhada, que eu garanto que vocês vão se divertir bastante. Ju, muito obrigado pela participação. Até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau. 11h17, intervalo. Voltamos já com notícia. CBN João Pessoa. Oferecimento SCI. Experiência e compromisso com a qualidade. Viva o espetacular em meio à natureza, no Világio de Lupe, o condomínio mais luxuoso de Bananeiras, com complexo de lazer e bem-estar de padrão internacional, hotel de hospedagem premium e uma vista extraordinária para o horizonte. O Világio de Lupe tem o melhor do requinte no campo. Reserve seu lote. 83998949162. Világio de Lupe, o melhor da vida ao máximo. Um empreendimento SCI. É aniversário do menor preço e nós preparamos 30 dias de ofertas imbatíveis para você. Maminha importada R$ 49,99 o quilo. Cerveja Brahma duplo malte lata 350 ml R$ 3,29. Café Santa Clara tradicional R$ 9,59. Leite UHT Betânia 1 litro R$ 5,99. Creme de leite Tirol 200 gramas R$ 2,99. Batata Pringles sabores R$ 10,99. Menor preço, as melhores ofertas estão aqui. Você sabia que, assim como qualquer procedimento médico, a anestesia e sedação também exige um médico especialista? A realização da anestesia e sedação é uma etapa fundamental em cirurgias e outros procedimentos. Ela deve ser conduzida por um médico anestesiologista, um profissional especializado e habilitado para garantir sua segurança e bem-estar. Não coloque a vida de quem você ama em mãos erradas. Na hora de realizar uma anestesia, exija um médico anestesiologista. Uma campanha SAEPB, COCAN e Copa Anest PB.
Aveia São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás. Aproveite esse sabor. CBN João Pessoa. 11h20. Giro de notícias. A gente volta a falar sobre a falta d'água que atinge 48 bairros de João Pessoa e todo o município de Cabedelo. Segundo o gerente regional da Cagepa, aqui no litoral, Wallace Oliveira, a previsão é que esse abastecimento seja retomado a partir de amanhã. Com relação às ações necessárias para restabelecimento do sistema de abastecimento de água da região metropolitana de João Pessoa, informamos que as equipes que mobilizamos de Campina Grande chegaram lá logo cedo, no período da manhã. Todos os levantamentos necessários para que a gente coloque um dos equipamentos já em operação foram realizados. Já está sendo providenciada a logística do material e as equipes já estão aguardando só esse material chegar para a gente poder aplicar. Então, estamos estimando que até as 23h59 a gente consiga colocar a unidade para operar novamente, fazendo a parte de tratamento de água e estimando que até às 6 horas da manhã, do dia de amanhã, a população já comece a sentir água chegando na sua torneira, normalizando por completo ao longo do dia de amanhã. Tá aí, essa informação que tá chegando agora, normalização só a partir de amanhã. Tem que ter paciência, né? Falta d'água é complicado demais. 11h21. Teve ouvinte perguntando no início do programa, foi o Fred, inclusive, falando: Caio, a ponte das 3 ruas completamente pronta, finalizada e a gente aqui enfrentando trânsito. Pois é, vai ser inaugurada amanhã à tarde. Informação checada agora pela CBN. Amanhã à tarde essa ponte que liga o bairro dos Bancários ao campus 1 da Universidade Federal da Paraíba. Essa obra liga as ruas General Alfredo Floro Cantalice a Bancário Valdemar Mesquita Cioli. Ambas no Parque das 3 Ruas, essas duas, ligando a rua Tabelião Stanislau Eloy, que é aquela rua que passa por trás da Universidade Federal da Paraíba, dá acesso também ao HU. Segundo o Estado, o objetivo é desafogar o trânsito no bairro. A ponte possui 80 metros de comprimento, 15 de altura, 25 de largura. Também foram construídas 2 rotatórias, uma na avenida por trás do campus da UFPB e outra nos Bancários, para facilitar o tráfego dos veículos nos 2 sentidos. Inauguração será às 4h30 da tarde. Claro que a gente vai trazer informações atualizadas para você em tempo real aqui na CBN. E a Paraíba registrou um saldo positivo de 3.631 postos de trabalho com carteira assinada no saldo acumulado no mês de setembro. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram 19.402 admissões contra 15.771 desligamentos. No mês anterior, em agosto, a Paraíba havia registrado um saldo positivo de 9.014 empregos. Em setembro, os setores sem destaque foram serviço, indústria e comércio. 11h23. O governo federal anunciou ontem novas diretrizes para transporte de animais domésticos em aviões. Quem explica para a gente é Herbert Araújo. Oi, Herbert. Essas novas regras, Caio, elas vieram depois da morte daquele animal que estava sendo transportado, era um cachorro, né, que estava sendo transportado no porão de carga de um avião, né? Por isso, o plano de transporte aéreo de animais ganhou novas diretrizes. A advogada Thaisa Lima, especialista em direito animal e ambiental, explicou essas novas regras. Eles serão rastreados durante toda a viagem. Veterinário em situações emergenciais vai estar à disposição. A transparência na comunicação com o tutor, então contato direto, né, informações claras para esse tutor. O controle de qualidade do serviço, a capacitação e treinamento periódico de equipes envolvidas no transporte. Então, as companhias aéreas têm 30 dias
para se adequarem e a ANAC receberá relatório mensal e haverá também assinatura por parte das companhias de um código de conduta. Tudo isso visando melhorar o transporte de animais em aviões. Essas diretrizes são avanços? São. Porém, a questão é que nada está sendo discutido a respeito desse transporte no porão. Nós sabemos que o porão não é um local adequado para animais, um local para o transporte de bagagens. Então, assim, ainda existe, né, a regra geral dos animais serem transportados no porão. E é isso que devemos buscar continuar combatendo, né? A veterinária Ludmila Costa explica que antes de viajar com um animal é preciso cumprir algumas regras, inclusive regras burocráticas. Para você tirar um pet de um estado para o outro, seja de carro ou de avião, é preciso um atestado sanitário. Se for viagem internacional, aí é que tem burocracia mesmo. Porque o animal ele precisa estar em plenas condições de saúde para realizar qualquer viagem, principalmente estar com a vacina de raiva em dia. Você vai no seu médico veterinário, explica as condições, a viagem, e ele vai avaliar esse animal. Dependendo da idade ou da espécie, ele pode até pedir alguns exames complementares, como uma avaliação cardíaca. E se o animal for braquicefálico, ou seja, aquele do focinho curto, aí é que é preciso ter cuidado mesmo, porque algumas companhias aéreas nem aceitam transportar esse tipo de animal por conta dos riscos. Ela diz também que é importante adaptar o bichinho às condições da viagem para evitar sofrimento ou então risco. Andar com ele de carro primeiro, antes de partir para uma viagem mais longa de carro ou de avião. Caixinha de transporte em aviões são obrigatórias. Você ter um local de transportar o seu animal que ele caiba em pé e que consiga dar uma volta de 360 graus. Você pode comprar uma bolsa de transporte ou uma caixa de transporte e deixar, por exemplo, num ambiente que ele goste, na sala da sua casa, no seu quarto, com um paninho, com um petisco, para ele ir se ambientando. Então, você vai deixando algumas horas por dia, depois experimenta trancar ele um pouco lá dentro, para ele ir se acostumando, porque tudo é um processo, né? Muita gente fala, eu vou sedar, ele vai acordar, já vai estar na viagem. Não é bem assim que funciona. Nunca é recomendado sedar, a não ser em casos extremos e, obviamente, com o acompanhamento médico do seu animalzinho. Estão aí as dicas, né? Tá aí, Herbert, obrigado, tá? Agora também não mudou o principal, né? Que é transportar esse animal no porão ali do avião, porque é o que mais traz essa sensação de segurança e é que é mais prejudicial também, junto das malas ali. Essas novas regras, elas trazem uma questão de preparação das equipes para lidar com esses animais, né? E com o transporte desses animais. Então, eu imagino que essas regras elas querem impedir, por exemplo, que o animal seja colocado em qualquer parte desse porão, que outras cargas sejam colocadas por cima, coisas assim que podem aumentar o risco, né, do tipo de resultado que se teve com a morte desse animal no avião porque estava no porão. Herbert, obrigado pelas informações. São 11 horas e 28 minutos. Intervalo, voltamos já. CBN João Pessoa. Oferecimento SCI. Experiência e compromisso com a qualidade. Viva o espetacular em meio à natureza, no Világio de Lupe, o condomínio mais luxuoso de Bananeiras, com complexo de lazer e bem-estar de padrão internacional, hotel de hospedagem premium e uma vista extraordinária para o horizonte. O Világio de Lupe tem o melhor do requinte no campo. Reserve seu lote. 83998949162. Világio de Lupe, o melhor da vida ao máximo. Um empreendimento SCI. A economia da Paraíba decolou. A previsão de crescimento do PIB estadual é de 6,8%. As vendas do varejo também tiveram uma das maiores taxas de crescimento do país. 6 resorts estão se instalando no polo turístico Cabo Branco e Campina vai ganhar seu grande centro de convenções. Somos o estado mais competitivo do Nordeste e as obras da Ponte do Futuro começaram e vão transformar toda a região. Novos investimentos, mais oportunidades para os paraibanos. Governo da Paraíba. Aqui tem pneu,
Pneus para todos os caminhos, com melhor preço e alta qualidade. A Cropneus lhe atende com carinho, confiança e tradição é a melhor da cidade. Tem para o seu carro, ônibus, caminhão, tratores, colhedeira, é só satisfação. Atendimento de primeira, não tem igual não. A Cropneus é a melhor da região. No agro, na cidade ou na estrada, qualidade e segurança é Cropneus. Pneus para todos os caminhos, Cropneus. Um bate-papo legal, um ambiente aconchegante, especial. Um cappuccino, um café saboroso e as delícias do menu regional. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. CBN João Pessoa. São 11 horas e 30 minutos. Tem um ouvinte aqui comentando essa questão da viagem de animais nos aviões, né? Gilson falou o seguinte: sinceramente, Caio, eu só acho que a pessoa deve levar um animal se for realmente necessário, porque a gente que viaja nos assentos às vezes é estressante, cansativo, imagina no porão de cargas. E é isso mesmo, Gilson, nós ficamos agoniadíssimos às vezes no avião, que é apertado, né? Que a gente tem consciência que, né, às vezes acha desconfortável, alguém atrás dá um empurrão, a poltrona é desconfortável. É muito desconfortável, né? Muitas vezes. Só quem viaja em primeira classe que não é. Imagina para um cachorro, para um animal, ficar ali preso, sem o dono, sem entender por que não está com o dono, numa caixa, junto com mala, sendo empurrado do lado para o outro, com toda a pressão que tem também subindo. É muito complicado. E claro que acredito, Gilson, que as pessoas também não seja frequente você levar seu animal por qualquer coisa, né? As pessoas levam porque estão se mudando e tantos outros motivos. Mas é muito inseguro e tem que melhorar ainda mais. Essas novas regras, pelo que eu vi, não mudam um pouco, mas não é tanta mudança assim, não. E tem o André Luiz dizendo: parabéns, bancário, pela diminuição do fluxo, e parabéns, Castelo Branco, por receber esse fluxo. Vamos ver se vai ser isso mesmo, né, André? Obrigado pela participação. São 11h32. Repórter CBN. Quinta-feira, 31 de outubro de 2024. O presidente Lula refez hoje a tomografia depois de sofrer um acidente doméstico no Palácio do Alvorada em 19 de outubro. Segundo os médicos, há estabilidade em relação aos exames anteriores. O presidente continua sem qualquer sintoma e deve ser submetido a outra tomografia em 3 dias. A equipe médica recomenda que Lula trabalhe normalmente em Brasília. Ele continua proibido de fazer viagens curtas e longas. A bancada do PCdoB na Câmara declarou apoio ao deputado Hugo Mota para a presidência da Casa. É o 7º partido a compor aliança com o parlamentar, que conquistou siglas de direita e esquerda. Com isso, Mota deve ter mais de 310 votos. Para ser eleito, ele precisa do apoio de pelo menos 257 deputados. Mota é o candidato apoiado pelo atual presidente da Câmara, Arthur Lira. O Senado aprovou um projeto que dispensa perícia frequente pessoas com incapacidade permanente, incluindo HIV, Alzheimer, Parkinson e esclerose lateral amiotrófica. A inspeção periódica é exigida pelo INSS para comprovar a necessidade do segurado de receber aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Para começar a valer, o texto ainda precisa de sanção do presidente Lula. As equipes de resgate mantêm as buscas pelas vítimas das piores enchentes em mais de 50 anos na Espanha. Quase 1.000 militares foram mobilizados, principalmente na região de Valência, para a realização do trabalho. Pelo menos 95 pessoas morreram. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN.
As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de SCI, experiência e compromisso com a qualidade. CBN João Pessoa. 11h34. Abertamente, com Charles Lucena. Doutor Charles Lucena, muito bom dia. Na CBN. Agora sim a gente te ouve, doutor Charles. Bom dia. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Doutor Charles, saúde mental há poucos dias da prova do Enem. É possível, doutor? Olha, você está me fazendo a questão mais difícil, a pergunta mais difícil que poderia cair no Enem, tá bom? Mas é preciso, né, Caio? É preciso essa busca, esse exercício de saúde mental para que você chegue na prova em condições de concorrer e que passe por menos dificuldades do que poderia passar, tá? Então, algumas coisas que a gente anualmente repete ainda são válidas e importantes para quem vai prestar o Enem. A gente sempre trata muito o Enem como o fim de uma jornada. Não é bem assim. O Enem, ele sacramenta aquele estudo daquele ano, aquele processo daquele ano, mas a gente não pode colocar no Enem esse peso de finitude e de resolução definitiva das coisas da vida. É uma prova, é uma fase, a gente pode ir bem, pode não ir tão bem, isso vai trazer implicações, mas ao final as coisas vão continuar e a gente vai traçar outros caminhos, inclusive outro Enem, se for o caso. Tá? Tirar esse peso de uma definição absoluta ajuda muito a entender o que você está fazendo ali. O Enem não é fim, ele é consequência. Eu passei o ano inteiro ou alguns meses ali dedicado, então ele é consequência desse esforço, desse trabalho que eu fiz ao longo de um ano. Então, nada de no último dia se desesperar. Véspera de prova é para ser um dia tranquilo, evita correr atrás daqueles conteúdos que você acha que não sabe, para compensar um ano, não. O último dia é para descansar, é para saber onde é a prova, de preferência visitar o local da prova, para que no dia você não tenha surpresa ou angústia de procurar onde é a sala. Então vai lá, vê onde é a sala, calcula o tempo que você gasta, leve em conta o trânsito do dia seguinte. Então sair cedo de casa é fundamental. Quando você sai mais tarde, você já sai mais tenso, você passa por aquele aperreio do será que eu vou chegar, o portão vai fechar. Então, todas essas evitações de dramas e dificuldades podem ser feitas com um planejamento mais cuidadoso. Isso ajuda muito a saúde mental. Entender que é uma prova longa, né, que é importante levar sempre água, se hidratar durante a prova, é uma prova longa, então tem que hidratar o corpo. Aqueles que não conseguem ficar tanto tempo sem comer, levar alguma coisa para mastigar, alguma coisa para comer durante a prova, alguma coisa leve que não atrapalhe o desempenho da prova, nem seu, nem dos colegas de sala. Então, nada de levar aquelas comidas barulhentas, crocantes. Então, comer alguma coisa ali para se alimentar, para se manter e se hidratar. Caio, a prova do Enem é uma prova de longo período, são 90 questões, são 5 horas de prova, então ter calma, ter planejamento, um planejamento prévio de estratégia, o que é que eu vou responder primeiro, sabe? Então, todos esses cuidados que a gente precisa ter para que na prova a gente fique bem, né? Outra coisa, não inventa, quem nunca tomou medicação, não vai tomar medicação na véspera também, porque isso pode até atrapalhar o desempenho. Quem tem seu acompanhamento médico, manter as condutas que foram discutidas com o seu médico. Aqueles que não são, por favor, não vão começar a tomar remédio para acalmar na véspera da prova, que pode dar errado. Tomar um calmante para dormir e acordar meio dopado no dia seguinte, né? Doutor Charles, e quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de saúde mental da família inteira, né? Os pais, os parentes, o irmão mais velho, todo mundo às vezes fica um pouco tenso e esse pessoal que tem que baixar um pouquinho ali a animação, a euforia e ajudar nessa pessoa que vai fazer a prova, né? Também não adianta botar pressão. Não, claro que não. Outra coisa, a gente sabe que todo mundo sofre junto, mas é um sofrimento adjuvante, tá? Nesse dia tem um protagonista, é sobre ele, é com ele. Então, quem está de fora, quem está apoiando, ajudando, por favor,
Tenta não passar essa emoção, tenta não passar essa angústia, essa ansiedade, essa euforia. Protege aquela pessoa que vai fazer a prova. Depois conversa, depois fala. No dia ali é para ajudar, é para tentar diminuir um pouco o peso das coisas e não jogar mais expectativa, jogar mais pressão. Quanto mais pressão o aluno leva consigo para a carteira de prova, maior o risco dele cometer erros por desatenção, maior o risco dele ficar nervoso e isso atrapalhar o desempenho dele na prova. E agora é só boa prova para todos, né, doutor? Isso, tudo que podia ser feito já foi feito. Agora não é hora de correr atrás de prejuízos, é hora de se entender com o que fez ao longo do ano, levar isso consigo, não se preocupe, não dá branco geral, você vai chegar lá e você vai saber daquilo que você estudou, tá? Então, mas agora é hora de descansar, Caio. No sábado vai ver um filme, vai conversar com amigos, vai descansar bem, dormir o que talvez não dormiu ao longo do ano. Então a hora agora não é hora mais de estresse, é a hora de reservar-se um pouco para estar bem nesse momento final. Dr. Charles Lucena, muito obrigado pela participação, boa semana. Eu que agradeço, até semana que vem. Agora são 11h40, vamos falar de Halloween? Depois de intervalo a gente fala na Cultura Pop com Jonathan Oliveira. CBN, a rádio que toca notícia. Concept João Pessoa. Conheça o novo empreendimento da Moura do B, no Miramar. São 27 pavimentos e múltiplas opções de escolha. Estúdios e suítes de 21 a 49 metros quadrados, com lazer completo e comodidades. É a modernidade e praticidade que você procura para morar ou investir. Ligue 3142-1915 e saiba mais. Concept João Pessoa. A evolução da praticidade no lugar certo. Registro de incorporação sobre o R6 154443 da matrícula número 154443 do segundo ofício de registro de imóveis de João Pessoa, Paraíba. Começou o seu curso e está insatisfeito com sua faculdade? Transfira agora o seu sonho para a Facene. Além da estrutura de excelência, 2 complexos clínicos próprios, 8 clínicas escolas e hospital conveniado exclusivo, a Facene te garante matrícula grátis e bolsa de até 65% de desconto até o final do curso. Não perde mais tempo e fale agora mesmo pelo WhatsApp 839-9392-0134. A economia da Paraíba decolou. A previsão de crescimento do PIB estadual é de 6,8%. As vendas do varejo também tiveram uma das maiores taxas de crescimento do país. 6 resorts estão se instalando no polo turístico Cabo Branco e Campina vai ganhar seu grande centro de convenções. Somos o estado mais competitivo do Nordeste e as obras da Ponte do Futuro começaram e vão transformar toda a região. Novos investimentos, mais oportunidades para os paraibanos. Governo da Paraíba. Que um professor transforma vidas, você já sabe. Mas você já parou para pensar quantas pessoas um professor ajuda a formar ao longo da carreira? Milhares. Por isso, os professores de todo o Brasil merecem todo o nosso respeito e admiração. Obrigada, professores, por todo esforço, competência e dedicação. Para que vocês possam continuar inspirando nossos estudantes e transformando vidas, o governo federal oferece cursos de atualização, aperfeiçoamento, especialização e formação de professores. Conheçam os cursos em gov.br/MEC. Fé no Brasil, a gente está no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. CBN João Pessoa. 11h43. Cultura Pop, com Jonathan Oliveira. Dia 31 de outubro, Dia das Bruxas, famoso Halloween, que tá numa influência crescente aqui no Brasil, ao que não era daqui, mas que, meu Deus do céu, pra onde você olha, tem um monstro, tem um vampiro, tem festa, tem comércio. Para falar sobre isso, o Jonathan Oliveira está aqui na bancada com a gente. Jonathan, bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia aos ouvintes. É isso, Caio. Halloween é uma festa que tem origem na Europa, mas ganha destaque e tradição nos Estados Unidos. Mas, como você bem frisou, nos últimos anos ganhou forma aqui de uma maneira absurda. Tá bombando demais. E isso, obviamente, tem muita relação, Caio, com a cultura pop que sempre trouxe o Dia das Bruxas ali no pacote, né? Antigamente seria algo... O Halloween era muito distante nosso, né? A gente via algo como
mais como algo exótico mesmo. Nos filmes, né? Exato, estava ali nos filmes, estava ali nas séries, a gente via aquilo e a gente tinha como, inclusive as TVs a cabo, as TVs a cabo até hoje têm a tradição de criar sessões especiais de Halloween. Isso foi ficando muito na mente do brasileiro, foi entrando na mente do brasileiro. Essa popularização tem muito dessa questão do entretenimento global. A gente pode citar os filmes de terror slasher, aqueles filmes que você tem ali sempre um assassino ou psicopata como personagem. Os filmes mais que começam lá, tem seu auge ali no final dos anos 80 e vão ganhando forma, que esses filmes inclusive ajudam a popularizar até nos Estados Unidos, ajudam a popularizar a data. Sim. A gente tem produções até em animações, por exemplo, Caio, tem um episódio clássico do Charlie Brown, que é A Grande Abóbora, que eu acho maravilhoso, que também traz essa questão do Halloween. E mais recente, a gente tem produções que tem ali uma pegada que mistura o terror, mas também uma questão lúdica, porque aí a gente pode, é uma questão mais divertida juntando com o terror, a gente pode citar aí o Estranho Mundo de Jack, o Abracadabra também. Stranger Things é uma produção que também traz um quê disso de Dia das Bruxas, e aí a nova geração, essa geração mais jovem, acaba sendo mais influenciada e trazendo, de fato, o Dia das Bruxas para nossa tradição. Nossa cultura tá meio que pegando ela de vez aí. E meio que se cria ou se tenta criar uma nova tradição entre os brasileiros, né? Porque além dos filmes e das séries que a gente frisa, temos também, Caio, campanhas publicitárias. O mercado publicitário entendeu o negócio, tem muitas marcas renomadas aproveitando o tema para promover produtos, promover eventos. A gente tem shoppings, bares, escolas de idiomas que produzem festas voltadas para o Halloween, para inserir de fato a data no nosso cotidiano. E, claro, a gente não pode esquecer do fator redes sociais, que tem sido, de fato, um dos grandes motores para estimular o Halloween entre nós brasileiros. Plataformas como Instagram, TikTok e YouTube são verdadeiras vitrines para influenciadores e celebridades, por exemplo, divulgarem maquiagens, fantasias, como vão pra festa, como vão os bailes de Halloween. Isso tudo tem ficado na cabeça de quem consome esse pessoal, né? Acaba querendo também fazer parte de alguma maneira dessas comemorações, né? Mas é claro que a gente tem a nossa tradição, e aí é uma tradição recente, e é o Dia do Saci, né? Que foi criado como uma espécie de uma data ali meio que para tentar barrar mesmo a entrada do Halloween. É para destacar a tradição local e mostrar o que é nosso, destacando o nosso folclore. Mas o fato é que as duas datas estão coexistindo. As duas datas são comemoradas hoje, né? Frisando, no dia 31 de outubro. E as comemorações estão coexistindo. A gente tem ali o dia do Saci, que é muito lembrado, principalmente em escolas e mais em movimentos culturais ou entidades ligadas à cultura mesmo, que estão buscando cada vez mais popularizar a data. Mas por fora o Halloween segue correndo forte, independente do dia do Saci, né? A gente está tendo as duas, mostrando que dá para lidar com a nossa cultura, mas também recebendo muito da cultura do outro, né? A gente tá pegando demais essa cultura americana aí do Halloween. Pois é, quero saber de você, ouvinte. Você já foi para alguma festa de Halloween? Se fantasiou de quê? Saci? Seria uma boa, Seria né? uma boa ir pra festa de Halloween de Saci Pererê, de Cuca, de Curupira, sei lá, do folclore brasileiro. Porque aí juntava tudo, cara. E pensando nas duas datas, lá no Jornal da Paraíba a gente fez duas matérias, destacando as duas datas mesmo. Fizemos uma falando do Dia do Saci, destacando produções da cultura pop em que o Saci é personagem, e fizemos uma outra mais ampla, falando das principais bruxas da cultura pop. Perfeito. E aí você pode curtir o Dia do Saci, mas também pode dar uma olhada lá no que tem no Dia das Bruxas, no Halloween, nas duas matérias no Jornal da Paraíba. E você acha o quê, Jonathan, disso? Porque eu acho que é meio impossível frear, não tem como... a gente não vive num país onde se corta a internet, se freia, né? Não é uma ditadura onde se freia uma cultura. Acho que o Halloween chegou e vai ficar mesmo. As pessoas curtem o Halloween, as pessoas gostam por causa desse imaginário. Mas é importante a gente também criar essas formas de preservar o que é nosso, né? Porque senão é esquecido. A gente vê... não sei se isso aconteceu com você, mas quando eu era pequeno a gente estudava o folclore brasileiro na escola, né? Sempre. Era algo muito forte e a gente vê isso se perdendo. Sobre essa entrada do Halloween, de início eu tinha uma certa resistência. Eu tenho um pouco também, mas eu acho que é impossível frear, né? Justamente, eu tinha essa
resistência, achava que não, que é algo americano, não é nosso, era aquela coisa, não precisamos disso aqui. Mas hoje em dia eu acho que, como você bem frisou, não dá mais, né? Não dá, a gente não tem como barrar. Mas claro, precisamos sempre lembrar da nossa cultura, daquilo que é brasileiro, das nossas raízes mesmo, né, cara? E aí tem o comércio tá ganhando muito com isso, né? O comércio tá ganhando muito com o Halloween, porque é um dia que o pessoal vai, compra fantasia. Mas imagina se a gente tivesse um incentivo para o Dia do Folclore, para ser o suficiente de ter festa do folclore brasileiro, para ter, não é? Ia ser tão interessante também os lugares venderem fantasia do folclore brasileiro e referência, seria tão mais interessante. Algo na mesma linha, né? Sendo que puramente nosso, né, Caio? É isso. Jonathan, muito obrigado pela participação. Tem aqui nossos ouvintes participando, ó. O Arthur Alencar dizendo puro colonialismo cultural. E é isso mesmo que a gente vê. O Geraldo Veras, inclusive, enviou um áudio pra gente, deve ser comentando isso. Como eu não consigo ouvir agora, eu vou ouvir já, tá? Tem aqui a Angélica Lúcio dizendo Papa Figo, Mulher do Algodão, Caipora, 2 homens de preto numa moto. Façamos nosso Halloween com nossas lendas urbanas. Angélica, perfeito. O Homem do Saco. Comadre Florzinha. Comadre Florzinha, mas esse Papa Figo. O 2 homens de preto numa moto. Isso aí uma isso, boa Angélica. Fantasia, né, cara? Dá pra fazer aí uma festa só de nossas lendas urbanas, viu, Angélica? Vamos pensar, Angélica? Eu te convido. A gente faz uma festa juntos disso. Jonathan, obrigado pela participação. Até Valeu, mais. cara. Até semana que vem. 11h50, Geraldo, eu vou ouvir teu áudio agora, a gente comenta na volta do intervalo e depois tem política também. CBN, a rádio que toca notícia. Temos planos de saúde para todos os tamanhos de empresas, com preços que cabem no bolso e combinam com as suas necessidades. Importante mesmo é ter saúde de qualidade, com confiança e acolhimento no país inteiro. Acesse apvida.com.br. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. ANS 368253. RT Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão. CRM CE 4953. ANS 359017. RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque. CRM 40137. Eu preciso fazer uma reforma. Eu vou garantir o meu futuro. Eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Podemos fazer tudo isso juntos. Somos a Sicredi Creduni e temos produtos como crédito, cartões, seguros, consórcios, com taxas justas e de um jeito simples e próximo. Venha nos visitar e junte-se a nós. Fale conosco através do número 2101-7000 e fique por dentro das novidades em nosso Instagram, @Sicredi Creduni PB. Sicredi Creduni, vem ser dono. CBN João Pessoa. De volta, como prometido, vou colocar aqui o áudio do nosso ouvinte Geraldo Veras falando justamente sobre essa importação do Halloween, que virou uma grande festa aqui no Brasil. Vamos ver o que é que ele acha disso. Meu caro Caio, Geraldo Veras, eu sou terminantemente contra essa importação de datas americanas para nossa cultura, cara. Nós temos que assumir nossa identidade histórica, do que ocorre com o Brasil, com o folclore, com a cultura popular. Não fazer imitações. Você pode até olhar como o palestrante aí está dizendo, aliás, o teu entrevistado está dizendo. Não proíbe-se que olhe o Halloween, mas vamos cultuar o Saci Pererê, sim. Ok, amigo? Que é da nossa cultura. Grande abraço. Tá aí, você acha o quê? Você concorda com o Geraldo? Concorda que não deveríamos ter Halloween? Tem muita gente, né, que acha que não, que pode ser. Tem mais um ouvinte aqui, nossos ouvintes são todos contra, viu? Quem é que chegou por aqui? A Lourdes. Lourdes disse, bom dia, Caio, também sou contra o que não é da nossa cultura. Tá aqui a Lourdes falando sobre isso. Vamos fazer uma festa aqui só dos ouvintes da CBN com a festa da cultura popular brasileira, como a Angélica Nunes registrou aí. Acho que seria legal a gente fazer uma grande festa da CBN com os ouvintes. Obrigado, tá, Lourdes, pela sua participação. Obrigado também, Angélica, o Arthur Alencar, o Geraldo Veras, comentando Halloween, essa festa que está sendo absorvida pela cultura brasileira e muita coisa nossa sendo deixada de lado. Bem, tem uma informação que acaba de ser divulgada. Ano novo, Réveillon aqui de João Pessoa, a Prefeitura divulgou agora há pouco as atrações do Réveillon
e do Forró Verão, na capital. Vou falar para vocês, tá? Forró Verão é aquele evento que tem acontecido no mês de janeiro, né? Juntando grandes nomes do forró, fora daquele circuito do São João, né? Que é bom demais. Já falando aí em preservação da nossa cultura, é uma ação muito importante que a Prefeitura de João Pessoa tem feito e que sempre que eu falo sobre ela aqui, eu aplaudo, né? A gente tá preservando e colocando nossos grupos de forró para tocar de graça na praia para todo mundo. Então vamos falar do Réveillon. Atrações do Réveillon. Já havia sido divulgado Desejo de Menina, né? Vai ter lá Desejo de Menina na praia. Quem mais vai tocar? Cheiro de Amor, Daniel Santiago, No Sigilo e DJ André Loyola. Então já avisa aí para o pessoal da sua rua que vai ter Desejo de Menina, Cheiro de Amor, Daniel Santiago, No Sigilo e DJ Loyola, André Loyola. No Forró Verão, como é que vai ser? A partir do dia 4/1, a partir do dia 4 de janeiro. Dia 4 vai ter Limão com Mel, Valdones, Cascavel e Forró Pegado. Que dia, viu? Limão com Mel, Valdones, Cascavel e Forró Pegado. Dia 11, no outro fim de semana, Eliane, Cavalo de Pau, Cali Fonseca e Ranieri Gomes. Também muito bom, ó. Dia 18 de janeiro. Presta atenção nos nomes que vão vir agora, viu? Joelma, Mastruz com Leite, Samia Maia e Jame Souza. Vai lotar, tenho certeza, o busto de Tamandaré. E para encerrar, vai ter no dia 25, Cavaleiros de Forró, Valquíria Santos, Banda Encantos e Kelly Silva. Aí, um trechinho de Limão com Mel para você que vai ser na abertura, dia 4. Programação completa você já confere no portal G1 Paraíba, já encaminha aí para os seus amigos também. Mesmo assim você se foi, me deixou... Agora são 11h56, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado do Ministério Público da Paraíba participa da Operação Lobo Mal, deflagrada agora pela manhã pelo Ministério Público de São Paulo, por meio do GAECO de São José do Rio Preto. O objetivo é desarticular uma rede criminosa envolvida na produção, armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil. A gente tem trazido praticamente toda semana uma ação coordenada contra o crime de abuso sexual infantil, compartilhamento desses materiais. É algo que a gente tem visto crescente, importante demais está acontecendo. São 94 mandados de busca e apreensão, 1 de prisão em 20 estados e no Distrito Federal. Operação que mobilizou polícias civis, ministérios públicos do Acre, Bahia, Distrito Federal, Goiás, são vários estados. Como eu falei aí, são 20 estados, incluindo a Paraíba. Esses dispositivos eletrônicos e outros equipamentos utilizados para a produção e armazenamento estão sendo apreendidos, analisados, e as autoridades esperam que essa ação contribua para identificar outros envolvidos na rede, além de reforçar a necessidade de atuação conjunta e contínua no combate a esse tipo de crime. São 11h57 para a gente encerrar aqui a participação dos nossos ouvintes também, falando sobre Halloween. Rodolfo está dizendo, bom dia, de acordo com o ouvinte, ser contra Halloween por ser uma festa importada, Natal também é algo importado, não é da nossa cultura. Tá aí o Rodolfo fazendo uma boa análise, né? A gente acaba adaptando para a nossa cultura, de alguma forma, essas festividades. Tem mais ouvinte participando, a Eliana Alves, que eu não consigo ouvir o áudio agora, nesse momento, mas quero registrar e deixar um abração para Eliana. Também o Vavá Soares mandou um áudio e não consigo ouvir nesse momento. Se vocês conseguirem escrever para a gente até o fim do programa, eu consigo ler essa mensagem para vocês. São 11h58. A gente tem 1 minuto e meio para fazer o último registro aqui da política. João Paulo Medeiros. Caio, o último registro que eu faço é que você falava agora há pouco em integração, né, em combate à questão do aliciamento de crianças, da internet. Isso. E tal, dessa ação do GAECO. E hoje à tarde o presidente Lula se reúne com governadores de todo o país para discutir o combate às facções criminosas, às organizações criminosas
intituladas facções, né, que atuam em todo o Brasil, e a gente tem vários exemplos disso, inclusive aqui na Paraíba. O governador João Azevedo deverá participar também desse encontro, a gente não sabe se presencialmente ou de forma remota, mas é um assunto muito importante, inclusive foi promessa de campanha do presidente Lula em 2022, quando ele disputou a presidência, em ampliar a participação do governo federal no combate às facções criminosas. E é algo que precisa de fato acontecer. A proposta do governo é enviar uma PEC para o Congresso Nacional justamente para possibilitar uma atuação maior da União no enfrentamento ao crime organizado no Brasil, já que é uma competência, sobretudo, dos estados, né? E aí, através dessa PEC, que será encaminhada ao Congresso, a União passaria também a atuar fazendo esse combate às facções criminosas. E uma outra proposta é ampliar a atuação da Polícia Rodoviária Federal, que me parece que receberia um outro nome, uma outra polícia seria criada justamente para ampliar também a questão ostensiva nas comunidades, nas cidades também, onde essas facções atuam. Obrigado, João, pelas suas informações. A gente chega ao fim do CBN João Pessoa, com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita e Evelyn Lima. Apresentação Caio Ismael. Um abraço, muito obrigado pela companhia todas as manhãs. A gente volta amanhã. Até mais. CBN João Pessoa. Repórter CBN. Quinta-feira, 31 de outubro de 2024. O deputado Elmar Nascimento, do União Brasil, desistiu de disputar a presidência da Câmara e o partido deve anunciar ainda hoje o apoio a Hugo Mota. Mais cedo, a bancada do PCdoB da Casa declarou que está com Mota. 7 partidos de direita e esquerda integram a aliança com o parlamentar. Com isso, Mota deve ter mais de 310 votos. Para ser eleito, ele precisa de apoio de pelo menos 257 deputados. Mota é o candidato apoiado pelo atual presidente da Câmara, Arthur Lira. A taxa de desocupação no Brasil caiu de 6,9% entre abril e junho para 6,4% no período de julho a setembro.